Bem-vindo ao canal de Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto? Neste episódio eu recebo Mário Aníbal, ex-atleta olímpico, treinador da Federação Portuguesa de Atletismo, também faz comentário de atletismo na Eurosport. É um privilégio e um gosto enorme ter aqui um profissional que tem tanto conhecimento sobre atletismo, uma modalidade que me apaixona. Portanto, vai ser um episódio muito interessante, tenho a certeza absoluta. Ativa o pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações. Partilhes este vídeo com familiares, amigos e conhecidos amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Vamos fazer crescer esta comunidade e muito obrigado por estares desse lado. Olá, Mário, como estás? Tudo bem? Muito obrigado por teres aceito este convite. Olá, Tiago. Olá. Não tens que agradecer, é um gosto enorme estar aqui contigo. E, aliás, eu é que vou agradecer o convite e, para além disso, dar-te os parabéns por esta iniciativa, Obrigado. que, como nós sabemos, que infelizmente as modalidades, sem ser o futebol, não têm o mesmo mediatismo, não têm o mesmo tempo de antena e é importante estas iniciativas para que as outras modalidades possam também aparecer. Exatamente, olha, como eu te disse em off, o objetivo principal com a criação do meu podcast, para além de trazer pessoas da área do jornalismo desportivo e minhas referências nessa área, é mesmo o de trazer atletas, ex-atletas, treinadores ligados a modalidades que não têm tanto mediatismo, que não estão tanto na boca do povo. É esse o meu Claro. grande objetivo e é incrível ter aqui alguém que dedicou e que ainda dedica tanto tempo ao atletismo, um desporto que me apaixona. No teu caso, foste decatlonista, portanto, ainda combinaste 10 provas. Vamos falar sobre isso porque é incrível. É uma daquelas disciplinas que eu admiro ainda mais, porque vocês têm que ser bons em 10 disciplinas, o que é absolutamente incrível. Mas vamos entrar por aí. Vou começar pela tua infância. Tu partilhaste na tua biografia que nasceste em Angola e vieste para Portugal com 8 anos. Tu ainda guardas, ainda te lembras de algo que viveste em Angola? Tens alguma Sim, memória? sim, eu vim de Angola em 1980, tinha 8 anos, Uhum. portanto já não era assim tão criança, não é? Exato, Mas exato. recordo-me perfeitamente onde vivia, as pessoas com quem vivia. Eu vivia em Benguela. Recordo-me dos pontos mais carismáticos da cidade, como a Sé, por exemplo, que era mesmo perto da Uhum, minha casa. uhum. Por isso ainda tenho boas memórias, tenho memórias e boas memórias da minha infância em Angola. Depois, entretanto, vim com a minha mãe, com os meus 2 irmãos, para Portugal em 1980. Entretanto, já lá estive lá depois em 1991, e quase que fui obrigado a sair de lá, quase fui pontapeado para me vir embora, porque de facto eu tinha 20 aninhos por aí, e Como é que foi? aproveitei. Como é que foi voltares? Foi fantástico, porque ainda por cima aproveitei, aquele primeiro interregno depois Aham, daqueles anos de guerra, portanto, Angola e neste sim. caso Benguela estava ao rubro, Uhum. a vida que se estava a levar naquele momento depois de tantos anos de guerra, foi fantástico. Por isso é que eu digo que eu fui quase pontapeado para me vir embora. Como é que foi a tua adaptação quando chegas a Portugal com 8 aninhos? Foi Foi difícil? tranquilo. Como é que foi? Tranquilo? Ok. Por acaso foi tranquilo, eu vim com a minha mãe e os meus irmãos, fomos para a Chamusca, onde eu Uhum, tinha lá uns tios que nos receberam, uhum, e obviamente que estamos eternamente agradecidos. O meu tio infelizmente já não está cá, mas a minha tia ainda está e somos agradecidos pela forma como nos receberam. Eram tios da minha mãe. uhum. Eh, era era Chamusca, e ainda uma vila, para além de lindíssima, é uma vila pacata e por isso foi super tranquilo. Sim, não foste para um grande centro, portanto não foi um impacto Exatamente. assim tão grande. Sim, 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 eu sim. percebo, eu Foi percebo, eu percebo. fácil. O atletismo aparece muito cedo na tua vida. Como é que descobriste essa paixão? De onde é que surgiu essa paixão? Tiago, eu acho que são mesmo daquelas coisas que nascem connosco. Uhum, E cedo, não sei se os meus pais se terão apercebido ou não, mas eu julgo que cedo, revelei esta tendência e este gosto pelo desporto em geral. uhum, Tem a uhum. ver com o facto de sermos irrequietos,
super ativos, sempre dinâmicos, nunca Sim. estávamos satisfeitos em lado nenhum. Ou seja, a minha infância foi assim, portanto, à partida, tudo indicava que tinha ali algumas capacidades, algumas condições para algo muito desportivo, ok? Depois, eh, joguei à bola, como todos os miúdos, naquela Claro. fase inicial da escola, e, Exato. e até tinha muito jeito, hein? E até tinha muito jeito. Mas pronto. Depois, nas minhas aulas de educação física na Chamusca, Uhum. o meu professor o professor José Dias foi o meu treinador durante 20 anos, foi o meu treinador toda a carreira. Era o meu professor de educação física e começou a notar, de facto, as minhas qualidades. Modéstia à parte, eu era bom em tudo que fazia, se era futebol, era basquete, era handball, Tinhas a atleta, potência para o atleta. desporto, sim. Exatamente, é uma potência natural, é daquelas coisas Uhum. que não, Uhum. Sim, não não se se explica. trabalha. Nasce Exatamente. contigo. Sim, E sim, sim. sobretudo era um gosto também. Era um Sim. gosto. Eu só pensava em correr, saltar, jogar a bola, rematar. Portanto, Exato. não havia outra hipótese. Quando é que tu percebeste que tinhas um talento especial para o atletismo? Foi quando, como iniciado, saltei 2 metros no salto em altura. Uau! Eh, que Isso é brutal. foi recorde nacional de iniciados até dezembro. Só em dezembro de 2026 é que esse recorde foi batido. Portanto, um jovem saltar 2 metros no salto em altura. Só Uau! para recordar, este fim de semana tivemos os campeonatos de Portugal absoluto e o atleta que venceu, que por acaso até é bastante jovem, Uhum, uhum. venceu com 2,06 m. É júnior, ele ainda é júnior. Eu, como iniciado, saltei 2 metros. E julgo que a partir daí comecei a perceber, pá, se calhar tenho mesmo algum jeito. Mas não era só salto em altura, era em qualquer das disciplinas. Era no comprimento, era no peso, era no dardo. Uhum. Daí, Mas qual daí era é a que disciplina que tu gostavas o mais? salto em altura. Era o Ok, salto em altura. E depois ok. eu no meu grupo de treino tinha um atleta na altura, estava no Sporting, que é o Vitor Malaquias, também saltou 2 metros. Uhum, E então criávamos ali alguma competição. uhum. Ahm, e foi, de facto, o salto em altura a primeira disciplina onde me comecei a evidenciar e a sentir mais atraído pelo atletismo. Qual é o segredo de ser um bom saltador em altura? Vamos lá ver. Eu julgo que é um. Eu não consigo dizer uma qualidade. Eu julgo que é um conjunto de qualidades que o atleta tem que ter. Primeiro, ser um atleta alto ajuda, o que não significa que não haja saltadores. Eu lembro-me de um romeno, julgo que era romeno, Uhum. Sorino Matei, tinha 1,76 m, saltou 2,42 m. Ou seja, Sim, não é isso é assim tão. raríssimo. Isso é É, raríssimo. Sotomayor era alto, Tamberi é alto, a grande maioria. Barchimé. A grande Sim, maioria. sim, Portanto, sim, logo à sim. partida, eu diria que ser alto. Depois ter um pé grande. Também costuma-se dizer que ter um pé grande, até porque quem tem um pé grande à partida acaba por crescer também, não é? Eu desde os meus 12 anos comecei a calçar logo o 44. Hoje, Uau! Eu felizmente, cresci, eu cresci 40 centímetros no espaço do mês entre os 13 e os 14, exato. mas não foi para 40, não foi para calçar 44. 44 com 12 anos, atenção, E eu pô. felizmente parei nos 46, Uhum, portanto, depois uhum. também não aumentei muito mais, senão já Sim. andava de barbatanas. Barbatanas, sim. Por isso, parei aos 46, mas pronto, tinha um pé alto, Uhum, eh, tinha um centro de gravidade alto também. Eu, quando era iniciado, era completamente desproporcional. Tinha umas pernas altíssimas e um tronco mais pequeno. Entretanto, também, felizmente, fui-me equilibrado. Depois cheguei a uhum. 1,87 m e acabei por ficar equilibrado. Mas enquanto jovem, eu tinha umas pernas muito, muito altas e isto também ajuda. Agora, o que de facto define um bom saltador em altura ou um atleta no geral Uhum, uhum. tem a ver com muito mais do que isto. Tem a ver com a capacidade ah, do atleta ser rápido, ser explosivo, ser dinâmico.
ser agressivo, Uhum. ser teimoso, ser brigão. Portanto, há uma panóplia Sim, sim, de sim. características que Acredito. fazem parte. Uhum. Porque, por exemplo, um atleta com estas condições todas, que seja um indivíduo passivo, Sim. já é complicado. Já é Portanto, complicado, sim. no fundo temos que ser tudo, inclusivamente malucos. Depois chegamos à idade mais sénior, inclusivamente temos que ser malucos, não podemos pensar muito bem, não podemos ter ideias muito, É agir muito, muito muito por definidas. instinto. O atleta age muito por instinto. Sim, 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 sim. Concordo, sim. Imagina no salto com vara, um atleta vai saltar, Meu parte a Deus. vara. Parte a Sim, vara. sim. Não pode ser muito normal, eh, para a seguir agarrar na vara e continuar a competir. Concordo. Ou ter uma queda Nas, absurda e nas voltar a saltar. barreiras, nas barreiras e continuar, Sim. levantar-se, continuar. Não, é brutal, sim. O Faz espírito, parte. a resiliência. Por acaso só tinha uma pergunta para fazer, porque eu vou entrar já no teu capítulo no Benfica, mas eu queria te fazer uma pergunta. Tu estavas a dizer que o teu corpo era assim um bocado, ou seja, Proporcional. desproporcional, exatamente, era essa a palavra, exatamente. Ou seja, tu quando derrubavas a fasquia, derrubavas mais com a zona lombar por causa disso, porque sempre tiveste extensão de perna? Não, 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 não. Quando se derruba tem mais a ver com aspectos técnicos, não é por aí. Uhum, Eu acho que quando temos esta condição devemos é aproveitá-la, porque quanto mais alto for o centro de gravidade, melhor. Portanto, uhum. o derrubo não tem a ver diretamente com essa questão. Essa questão Ok, só nos ajuda. ok, perfeito, perfeito. Tu foste atleta do Benfica durante 14 anos. Que importância teve o clube no teu desenvolvimento? Oh, Tiago, foi brutal. Aliás, eu ainda hoje continuo a dizer que o grande alicerce da carreira dos atletas Uhum. são precisamente os clubes. Uhum, Eh, uhum. Só num passo mais à frente é que surge a federação, a seguir surge um comitê olímpico. Na fase inicial da carreira de um atleta, o clube é o grande suporte. E eu ter ido com 19 anos para o Benfica, ehm, e não me refiro só à parte financeira, que obviamente fui ganhar, porque comecei a ganhar dinheiro, fiz um contrato, e que eu renovei durante 14 anos. Ehm, mas são as condições que são De oferecidas aos treino, atletas. obviamente, claro que sim, E sim, naquela sim. altura tínhamos inclusivamente a pista de atletismo do Estádio da Luz, que infelizmente depois do Euro desapareceu. Sim, deixou de ter Acho que uma tartan, sim. promessa, acho que uma promessa que iria aparecer mais tarde, e até hoje ainda não apareceu, mas naquela altura o facto de eu ter a possibilidade de vir para Lisboa, ir ao Estádio da Luz, treinar, era maravilhoso. Ir ao posto médico, ter massagem, ter fisioterapia, ter o meu dinheiro também, ter a minha independência, poder ajudar os meus pais, os meus irmãos, tudo isto faz com que nesta fase inicial nós possamos sentir mais conforto e mais segurança, ok? Uhum. Portanto, eu quando fui para o Benfica, a minha vida mudou. Radicalmente. Aliás, eu acho que houve dois aspectos que mudaram radicalmente a minha vida, que foi o Uhum. ter ido para o Benfica Uhum. e em 1990 assinei o primeiro contrato com a Adidas e estive 10 anos na Adidas, de 90 a 2000, até os Jogos Olímpicos de 2000. Esse é um grande Eh, patrocinador, sem dúvida. eu tinha tudo. Eh, Claro que naquela altura misturava também um pouco com a vaidade, não é? Um puto com 19 anos, chegar à chamusca, Sim. todo vestido de Adidas de alto a baixo, dava algum orgulho, dava algum orgulho. E sentia uma recompensa pelo meu Pensa, trabalho. claro. Portanto, juntarmos a ida para o Benfica em 1990 e Uhum. a entrada na Adidas, pá, foram de facto dois grandes pontos extremamente motivadores para o início da minha carreira. Tu sempre tiveste vontade de treinar ou houve alguma altura em que tu quiseste deixar o atletismo? Não, Tiago, não, não. Eu só queria treinar. Aliás, eu até sempre gostei mais de treinar do que Do que a competir. competição. Atenção, Uhum. eu adorava competir. Sim, dava para A, perceber isso. a questão é que o treino, para mim, aquela situação de errar, na competição, erras 3 vezes, vais à vida. Vais à vida, sim, sim, sim. Na competição, eu vi alturas em que o meu treinador escondia-me a fasquia do salto em altura. Porque nós terminávamos o treino, ele sabia que eu ia voltar.
era um pavilhão aberto, Uhum. ainda por cima o futebol Uhum. também treinava ao mesmo tempo, não fechavam. Uhum. Uhum. Ele descobriu que eu às vezes voltava e ainda punha a fasquia e ainda saltava. Ele, até que houve um dia que eu cheguei e disse, caralho, onde é que está a fasquia? Então estava escondida debaixo do colchão. Portanto, Uau. o treino tem esta particularidade, que é, Sim. nós podemos fazer até termos vontade, não é? Isto é a preparação para a prova, porque na prova depois só temos 3 tentativas. Mas de facto eu adorava treinar, adorava ir ao treino. Eu não adorava treinar, eu não adorava ir ao treino, eu adorava mesmo treinar. Treinar, Desafi exato. Desafiar-me, saber qual era a minha tarefa, o que é que eu tenho Testar que os teus fazer. limites. Sim, sim, É sim, isso, sim, sim. exatamente. Tu, tu tens uma relação de mais de 20 anos com o mesmo treinador, o que é raríssimo. Acho que não me lembro assim de nenhum de uma longevidade tão grande. Julgo que talvez o treinador da Rosa Mota, provavelmente o Não, João houve Ganso mais. com o Nelson Évora. Sim, sim, o Abreu Matos com a Naide Gomes. Sim, sim, Ó, Tiago, diz. sabes que antigamente era muito mais fácil mantermos Pronto, era rela- exatamente isso que eu te ia perguntar. Como é que tu esta, consegues manter uma relação tão duradoura, tão com essa antigamente, longevidade? antigamente era mais fácil. Uhum, Ah, sinceramente não percebo bem qual é o fenómeno que entretanto, vem acontecendo uhum. nas últimas gerações, em que de facto isso perdeu-se um pouco. Não sei se é o respeito, se é a confiança, mas hoje é extremamente difícil um atleta estar 20 anos, é quase impensável estar 20 anos, nem 10 anos com o mesmo treinador. Ahm, Mas sentes que é uma questão de falta de comunicação, as ideias não estão alinhadas? eu sinceramente, se pensar um bocado, eu consigo atribuir isso ao facto de hoje o mundo ser muito mais aberto. Ah, claro, é óbvio. Eu no meu tempo, eu só consumia aquilo que o meu treinador me transmitia. Atenção, eu tive 20 anos com o meu treinador, mas a partir de uma certa altura passámos a trabalhar em colaboração com outros Sim, com treinadores técnicos. Já estrangeiros. vou falar nisso, sim, sim, já vou falar nisso, sim, sim, Pronto, sim. nomeadamente um francês, que é o Uhum, Jean-Yves Cochin, uhum, mas em Portugal, na Chamusca, em uhum, Lisboa, eu só treinava com o meu treinador. uhum. E hoje o que acontece é que os atletas abrem a internet e Basta veem, pesquisar. e veem tudo, veem tudo. Sim, E depois passa-se um bocado por, estão a acompanhar o treino de um chinês, está a sim. ter muitos bons resultados. Uhum. O objetivo é eu quero treinar com o chinês. Quando muitas das vezes é o chinês que quer vir para a Europa treinar com o português ou com o francês. Ahm, Portanto, eu julgo que é a excessiva informação Sim, que há na internet e sim, que está à disposição dos atletas, sim, que faz com que eles, a certa altura, perdem-se um bocado sim, percebes? E, e hoje, como se partilha tudo e mais alguma coisa, mesmo ao nível do treino, eu tive atletas que constantemente me diziam: eu tenho que fazer 110 quilos como faz o americano, eu tenho que fazer porque faz o italiano. Estamos a falar de atletas com características diferentes, não é necessário, se calhar, fazer tanto. E depois E, entram em e- overtraining, depois podem levar o corpo deles ao limite, podem contrair uma lesão que faz com que não consigam não, competir, e não é? principalmente depois entra-se numa onda de desconfiança. Claro. Se o outro faz 5 vezes, porque é que eu só faço 3? Porque, opá, Aliás, porque lá está, porque por alguma razão, não é? É, Não é é? curioso, é curioso que este treinador que eu frisei, um Aham. francês, Jean-Yves Cochin, passado uns anos já como treinador, encontrei-o Uhum. numa competição, num campeonato Uhum. da Europa, salvo erro, tivemos a conversar bastante tempo Uhum. e ele já tinha abandonado o treino, ele já estava como consultor da Federação Francesa, tinha abandonado o treino. E uma das coisas que ele me dizia que eu tinha feito abandonar foi precisamente estas situações dos atletas porem em causa o treino porque assistem ao treino do A, B, C ou D, ok? E na prática, isto é um erro que os atletas cometem, porque muitas das vezes trocam, mas trocam para pior. É que se for trocar para melhor, ok. Algumas das vezes trocam para pior. Vão à internet e gostam daquele treinador porque tem E os nem é, exercícios. e nem é só isso, imagina, o feeling treinador-atleta, nomeadamente em provas individuais, é fundamental. Aquele treinador pode ter um determinado feeling com um Claro. determinado atleta e não ter o feeling contigo, não é? Ou seja, depois é uma questão de, aquilo que estás a dizer, de confiança, uma questão cultural, ou seja,
Um Claro, treinador claro, francês, da maneira de agir, de falar, de interagir com o atleta, deve ser completamente diferente do treinador português e muitas outras nacionalidades, obviamente. Ou seja, claro, claro, estás à espera de traduzir e que veja refletido o teu trabalho num trabalho que pode ser. Ou seja, é a mesma pessoa, é o mesmo treinador, são os mesmos métodos, mas primeiro as tuas capacidades podem ser completamente diferentes daquele atleta. E depois. A relação pode não fluir. Ele claro, podia claro, ter uma relação extraordinária com um determinado atleta e chega ali e o atleta não há feeling. E claro, pode haver claro, não feeling claro, do atleta para o treinador, como pode haver não haver feeling do treinador para o atleta. claro, claro. Os direitos Mas são iguais, não é? É óbvio. eu inclusivamente até consigo aceitar, por exemplo, uma Uhum. relação de um atleta e um treinador em que ao fim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o atleta não está a evoluir. Eu até percebo e acho que faz sentido, Sim. eh, muitas das vezes até ser uma iniciativa do próprio treinador, quer dizer, pá, Não está a isto resultar. não Sim. está a funcionar, vamos, eu, é curioso, eu treino a Gato Souza, que Uhum. neste momento até é a líder mundial de salto em comprimento, e Uhum. quando ela começou a evidenciar-se, houve um dia que, em conversa muito franca com ela, eu disse-lhe, Agathe, o dia que não estiveres satisfeita com o meu trabalho, fala comigo, diz que queres mudar e eu próprio procuro-te um treinador. Eu próprio procuro um treinador. Isto para quê? Ó, Tiago, eu neste momento tenho 6 anos de trabalho com a Agathe, tenho muito trabalho, tenho muitas horas, muita dedicação e ela também. Eh, a última coisa que eu gostaria era se um dia deixa de ter resultados e pretende trocar, que é legítimo, a coisa que mais me deixaria triste era eu sentir que ela ia para um treinador que eu sentisse Que não iria que eu não. potenciar as capacidades dela. Porque eu, enquanto treinador, eu não sou. Nós temos uma relação de treinador-atleta e de amizade também, obviamente. Mas quando chega a altura de de não funcionar, eu desejo o melhor para a gata e para os meus atletas, no fundo. Portanto, o que eu lhe pedi foi, fala comigo, eu arrasto, e inclusivamente eu disse-lhe naquela altura, eu já tenho um treinador. Se um dia me acontecer alguma coisa, ou se tu quiseres, eu tenho uma pessoa em quem eu confiava para tu ires treinar. Acho que isto é importante. Eu Não quero é que, se ela fundamental. um dia deixar de treinar comigo, quero que ela dê continuidade ao trabalho que nós temos tido. Tem sido muito trabalho, muita dedicação, Não, isso diz muito percebes? de ti. Isso diz muito de ti. Antes de entrar na tua função de treinador, que vamos falar sobre isso certamente, queria falar um pouco no teu percurso como atleta. Tu na altura começas a coincidir e a conjugar, neste caso, o teu técnico de sempre com técnicos internacionais. Que impacto é que sentes que isso teve na tua evolução? Foi brutal. Foi brutal porque, pronto, o meu treinador não era um treinador com grande experiência nas Uhum. provas combinadas, como é óbvio. Uhum. Nós na altura, em termos das provas combinadas e das provas de pista, no geral, tirando o meio fundo e fundo, tínhamos muito pouca experiência, tínhamos muito pouco contacto com o estrangeiro e, obviamente, que se não tivermos quem nos ensine, nós não conseguimos aprender sozinhos. Embora hoje se diga com facilidade, vamos ao YouTube e aprendemos tudo, não é assim, não é Não é, assim, não. Claro isso é que uma não é. falácia, não é assim. Claro que é. Claro que é. Ahm, Portanto, o facto do meu treinador naquela altura ter percebido que tinha um atleta com talento, percebeu também que precisava de aprender. Óbvio. E, além do mais, estamos a falar do decathlon. Não estamos a Uhum. falar de um salto em comprimento ou de um salto em altura. Estamos a Uhum. falar de 10 disciplinas em que, para além de termos que treinar individualmente as 10, ainda temos que as juntar num fim de semana. Ok? Então, felizmente, ele teve essa humildade de reconhecer que precisava de aprender. Então começámos por ter um contacto com os franceses que vinham estagiar a Lisboa, a Vila Real de Santo António, e a partir Uhum. daí criámos laços de amizade muito fortes, e ainda hoje, e foi o nosso grande apoio. E depois, pelo caminho, apareceram franceses, apareceram ingleses, portanto, fomos procurando
quem nos pudesse ajudar. Por isso, Uhum. esse impacto foi muito grande, e se isso não tivesse acontecido, eu não teria evoluído como evoluí, o meu treinador não teria evoluído como evoluiu. E no fundo é isto que eu procuro hoje também. É isto que eu procuro hoje. O exemplo que eu tive comigo próprio é aquilo que eu procuro para os meus atletas. Eu tenho principalmente dois treinadores, mas mais frequentemente com quem Uhum. falo sobre o meu treino, sobre o que vou fazer, sobre o que não devo fazer, o que é que posso fazer. Portanto, mensalmente vamos trocando mensagens, e então na fase inicial para mim também foi fundamental, que foi quando a Gato começou a treinar comigo, ao fim de 6 meses, que eu percebi que de facto tinha ali uma atleta super talentosa, eu comecei, o que é que eu vou fazer? E a última coisa que eu quero e que eu queria na altura era estragar a atleta. Então Uhum. tive receio e fui aberto com um desses treinadores. Então nós combinámos, no início, semanalmente eu mandava o meu plano, Uhum. o que é que eu ia fazer. Então depois vinham as respostas. Porquê estás a fazer 50 vezes e não fazes 20? Porquê é que estás a fazer com uma perna e não fazes com duas? Uhum. Isto para mim foi excelente, porque eu tive mesmo. Ele não me dizia o que é que eu tinha que fazer. Aliás, ele dizia-me sempre: eu nunca te vou dar a chave. E atenção, Vai-te fazer questionar as coisas. Sim, 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 sim. é um treinador que teve dois recordistas do mundo. Portanto, ele dizia sempre: eu não vou dar a chave. Eu vou deixar que tu descubras a chave daquele que foi o meu sucesso. E então foi-me sempre questionando: porque é isto, porque é aquilo. Havia alturas que eu sabia responder, outras alturas que eu não sabia, porque é que Como é? fazia, porque é que fazia 30 e não fazia 40 metros. Metros, Ah, sim. e, e- e fui aprendendo desta forma tão simples, e continuo a aprender, obviamente. Olha, tu vais para o Benfica como atleta de salto em altura. Quando é que tu te decantas pelas provas combinadas? Em que idade é que tu começas a agregar essas provas? Eu como júnior, eu de facto fui para o Benfica para o salto em altura, porque havia na altura a Taça dos Clubes Campeões Europeus, e o Uhum. Benfica precisava ter um saltador em altura, embora na altura até tivéssemos o Luís Marto, Uhum. que saltou 2,16, salvo erro. eh, Agora não me recordo, está-me a falhar aqui um nome. Mas pronto, na altura até tínhamos. A questão é que eu, como decatlonista, e eu fui como júnior, já tinha sido quarto classificado num campeonato da Europa de júniores. Portanto, eu já tinha ali 3, 4 disciplinas em que, numa situação de emergência, eu Uhum. poderia fazer parte da equipa do Benfica, como fiz nos 400, 400, Uhum. altura, fui às barreiras, cheguei a ir ao martelo, não havia ninguém, em Moscovo, lá fui fazer martelo. Ou seja, uma equipa ter um atleta das provas combinadas é sempre uma mais-valia, porque a qualquer momento eh, pode substituir um atleta lesionado, Sim, ou sim, sim. suprimir Pode dar alguma uma falha. mãozinha, como eu costumo dizer. Claro, Pode dar uma claro, mãozinha, exatamente, sim. exatamente. É fundamental. Por Tu, isso eu fui como saltador em aham. altura, mas com esta componente também de ser um atleta multidisciplinar, e poder ajudar a equipa. No teu processo de treino, tu, tu incidias mais naquilo em que não eras tão bom, na prova que não eras tão bom, ou em melhorares aquilo que poderia fazer com que tivesses um melhor resultado numa determinada competição? É assim, nas provas combinadas temos que ser muito inteligentes É na isso, exato. gestão na gestão do treino. E não me estou a referir a conteúdos, cargas, intensidade, não. Uhum, uhum, É fazermos uma primeira leitura sobre o atleta. E à partida, eu tenho um atleta e digo assim: é muito fraco nas barreiras. A tendência é treinarmos barreiras, barreiras, barreiras. Não. Na minha opinião, isso é errado. Porque nós acabamos por depois melhorar as barreiras e vamos piorar o peso. E entramos aqui num looping que nunca mais sabemos como é que nos vamos desenvencilhar. Eh, por isso, temos que fazer sempre um trabalho equilibrado, dando um pouco mais de ênfase à disciplina mais fraca, mas não podemos deixar de treinar aquelas que também são mais fortes, porque senão elas deixam de ser fortes e depois este processo inverte-se e andamos sempre aqui para cima e para baixo. Ok? Portanto, a ideia é manter ou melhorar as melhores e fazer com que as piores subam, isto de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada.
Mas tu, como atleta, ok? já sentias isso? Não, não, isso era o papel era o papel do meu treinador e é hoje o meu papel também enquanto treinador. Eu neste momento treino um atleta de Porto Rico que é Uhum, do Decathlon, graças a Deus, uhum. porque não quero perder o contacto das provas combinadas e é isso que eu ainda procuro fazer. Ele tem disciplinas muito boas, tem outras menos boas. Trabalhamos bastante as menos boas, mas temos que continuar a trabalhar as boas. Tu, como atleta, sentias alguma frustração na prova em que não eras tão bom? Hum, Pá, de facto, não sei se seria frustração. Eu, por Uhum, exemplo, em Sydney, eu tinha um problema que era o lançamento do dardo. Aliás, tinha dois problemas. Era o dardo e salto em comprimento, curiosamente. Eu, uhum. enquanto treinador, meti um saltador a saltar 8,20 m, uma saltadora a saltar mais 7 metros. Isso Ah, não quer dizer nada. Agora, a técnica está claro, lá. claro, Agora, não é? claro. Tipo, exatamente. Mas, de facto, eram os meus grandes problemas. Mas isto tem uma explicação. Eu, aos 20 e poucos anos, 20, 21, 22, fui operado ao tendão rotuliano. E o que é que acontece? A minha perna de chamada no comprimento era à esquerda e eu tive que alterar para a direita. E aquilo nunca funcionou. Eu corria em 10,80 nos 100 metros, era para saltar 7,70 e saltei 7,23. É um diferencial muito grande. Mas porque efetivamente nunca me adaptei à perna direita. À perna esquerda, eu não conseguia chamar à velocidade que senta no comprimento, eu não conseguia pôr a perna esquerda para chamar. E o lançamento do dardo passou-se precisamente o mesmo. Para teres uma ideia, eu como juvenil lançava 53 metros no dardo, como juvenil. E como sénior praticamente andava nos 54, 55. Nos jogos Sim. ainda fiz 57, mas Não com houve uma erros. grande evolução. Sim, Não, sim, não, sim. não. Mas com erros enormes. Porquê? Porque a perna esquerda é a perna de bloco no lançamento do dardo. E eu, por causa do tendão operado, eu não utilizava a perna no bloco Protegias, certo. protegias, Eu, claro que sim. eu punha a perna de lado e Uhum. lançava por fora e por baixo. Portanto, eram as Olha, duas. super interessante esse teu pormenor. Olha, por exemplo, eu não fazia ideia, porque eu sempre pensei que no dardo o mais importante era esta parte, ou seja, esta zona do ombro, para poder fazer com que o dardo atingisse uma distância maior. Mas sim, lá está, a perda da chamada é fundamental, porque tens de saber, O, não é? tra- Não é? o trabalho fundamental é o trabalho de pernas. Quer no Ok, dardo, quer no disco, quer no peso. Se as pernas não trabalham bem, não há como transferir o lançamento para o tronco e para os braços. Primeiro são as pernas. Eu tive esse problema no dardo, não conseguia. Senti alguma frustração porque em Sydney, antes do dardo, uhum, eu estava, salvo erro, em oitavo lugar, uma coisa assim. Eu, se tivesse um dardo normal, naquela altura um dardo normal seria entre os 60 e os 65 metros, eu uhum. poderia ter aspirado terminar no top 6. E assim Seria terminei. incrível. Porque foi. E ainda por cima, para mal dos meus pecados, é que o dardo era uma disciplina que todos os outros atletas lançavam Pois, brutalmente. pois. Era tudo acima dos 65 metros. Sim, sim, Porquê? sim, sim. Eram os checos, eram os polacos, ou seja, eram atletas de países com os finlandeses, com tradição no lançamento do dardo. Uhum, E aí a diferença ainda ficou mais acentuada. Eles lançavam muito e eu lançava pouco, lancei pois, 57 metros. pois. E isso deu-me alguma frustração porque poderia ter sido muito melhor do que o 12º e o dardo definitivamente foi a prova que fez com que eu não pudesse fazer melhor. Se fores recordista nacional no decathlon em várias disciplinas, qual é dos recordes que tens mais orgulho? Eu, neste momento, ainda sou recordista nacional do decathlon. Portanto, esse é definitivamente o recorde que mais me orgulha, embora eu considere que já sou recordista nacional de tempo a mais. Eh, Ok, oh, oh, ok. Tiago, repara, eu costumo pensar às vezes comigo próprio, e há pessoas que às vezes põem em dúvida se Uhum, eu treinar um atleta de provas combinadas, se eu vou treinar para bater o meu recorde. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu, se tiver um atleta português das provas uhum, combinadas, como já tive, um Samuel Remédios, bateu o meu uhum, recorde nacional de sub-23 de pista coberta, do decathlon, uhum. bateu. Mas
Eu trabalhei com ele para ele bater o meu recorde. Eu costumo dizer, Os ele recordes estão para ser jamais, batidos, isso é óbvio. Isso mas não... eu digo isto de outra forma. Eu digo que ele não iria bater o meu recorde, ele iria ultrapassar, iria melhorar o meu recorde. Porque há marcas que nunca se apagam. 8.213, feita em 2000, é uma marca que nunca, para Portugal nunca se vai apagar. E então eu, talvez seja para me sentir mais confortável, o que eu digo é, eu espero que rapidamente melhorem o meu recorde, não que batam. Para mim nunca vai ser batido porque são tempos completamente diferentes. Ok? Completamente. A Uh, tecnologia evoluiu a muitas outras coisas. Sim, 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 claro, sim, é sim. como eu digo, por exemplo, há outra marca que eu coloco neste patamar, que são os Uhum. 8,36 m do Carlos Calado, que eu até o ano passado pensei que pudesse bater através do Gerson, que treinava comigo, e eu sentia sempre, o Gerson não iria bater o recorde do Calado, iria melhorar o recorde do Calado, porque é um recorde brutal, É 8,36 brutal. em, em 8,36 é incrível. 2000, Sim, 2001. sim, 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 sim. Portanto, eu considero efetivamente que neste momento o recorde já tem anos a mais, já devia ter sido melhorado. Já Ok, devia. ok. Olha, o que é que tu sentes que é preciso trabalhar mentalmente para se estar forte em 10 provas? Para se poder competir em 10 provas? Eu não, eu vou ser sincero, eu Uhum. nunca, eu nunca trabalhei rigorosamente nada em termos mentais. Ok. Eu nunca trabalhei nada. Portanto, eu à partida, aquilo que eu peço e que eu desejo a um atleta é que tenha mentalmente logo à nascença as características Ok. ideais para ser atleta. Ok. Porque, ó, Tiago, se tivermos que trabalhar mentalmente um atleta para as provas combinadas, e atenção, eu não sou psicólogo e respeito muito o trabalho dos psicólogos, obviamente, e agora mais recentemente a psicologia no desporto, eu não ponho nada disso em causa, Uhum. para que fique bem claro. Mas tra- termos a necessidade de trabalhar um atleta, imagina, super talentoso no decathlon, Uhum. mas precisamos de o trabalhar mentalmente porque tem ali Uhum. algumas Uhum. debilidades, eu acho que eu acho que não é uma tarefa fácil. Por si só, a prova do decathlon provoca-nos emoções, desilusões, só naqueles 2 dias. Brutal. Eu posso fazer 4 provas más e bater o recorde nacional, se as outras 6 forem muito boas. Sim, Eu sim, posso sim. É a fazer, realidade. Sim, eu, sim, sim. eu posso fazer 9 provas muito boas, há uma que falho redondamente. Sim. Portanto, isto mentalmente, se um atleta de forma natural não reage Sim. positivamente a este fenómeno que é natural, Sim, 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 é sim. extremamente difícil. Imagino que deva ser muito cansativo para o próprio atleta. Portanto, o ideal é que um atleta de provas combinadas nasça já com essa característica, que é, correu mal, eu ficava chateado, eu dava pontapés nas garrafas, eu entrava no balneário, dava um pontapé na porta, eu também era jovem, não é? Eh, a questão é que depois havia um momento em que eu dizia, pronto, agora vamos lá. O decátulo correu mal, ok, para a próxima vamos fazer melhor. Ou seja, não me deixava afetar psicologicamente pela desilusão de um mau resultado. Ficava danado, Frustrado? Sim, como é sim, óbvio, sim, sim, como é óbvio. frustrado, Sim, como é sim, sim, óbvio. sim, sim. Mas chegava terça-feira, quarta-feira, já estava superado, felizmente sem ter a necessidade de recorrer a um psicólogo para me ajudar. Aliás, eu fui uma vez a um psicólogo, porque fui obrigado-me a ir a um psicólogo. Era obrigatório mesmo ir. E quando eu entrei e o psicólogo perguntou-me o que é que eu fazia, e eu disse que fazia decathlon. E ele disse-me: Decathlon é da Ah, yeah, esgrima. sim, exato. Ou então podia dizer que tu trabalhavas na loja de desporto, não é? Exatamente. Portanto, eu percebi logo que o psicólogo nem sequer sabia o que é Não que era o havia Decathlon. nem se preparou para a tua sessão, para... Exatamente, sim, 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 estou a O perceber, que é que sim. eu, o que é que eu estava ali a fazer? Foi a primeira e última vez que fui a um psicólogo, porque de facto notei que aquele não estava minimamente preparado. Não havia conhecimento, sim. Ahm, mas felizmente também não senti que tivesse essa necessidade. Felizmente, felizmente. Ok. Tu concretizaste o sonho de qualquer atleta?
competir nos Jogos Olímpicos. Que memórias é que guardas de Sydney? Tiago, muito mais do que ter concretizado o sonho de ser olímpico, Uhum. eu sou muito mais rico pelo percurso até aos Jogos Olímpicos. O ciclo, né? O ciclo. Exatamente. Uhum. O estar nos Jogos Olímpicos é uma festa. É uma Ok. festa. Eh, e as festas, no dia a seguir a festa passou. O Sim. que, o que me enriqueceu enquanto atleta, enquanto pessoa, foi de Uhum. facto o percurso até chegar aos Jogos Olímpicos. Eu por acaso fiz o decathlon, Uhum. passei 18 horas na pista. Mas há atletas que vão e passam 10 segundos. 10 segundos, exato. Que É a experiência, realidade. que experiência é que têm dos jogos? É a Não tem. realidade. Opá, mas lá está, estás a perceber. Claro, Eu percebo o que estás a dizer, mas o ali é festa. hectómetro. Não, Ali é e, festa. não, e é show, e o hectómetro e 100 metros é considerada a prova rainha do Exatamente. atletismo. Mas eu entendo aquilo que estás a dizer, porque imagina, as provas Eu combinadas espero que as ficam-se. pessoas também entendam. Não, elas vão entender, de certeza. As provas combinadas, tipo, claro que há um grande trabalho para se correr em 9 segundos ou em 10 segundos e pouco. Mas imagina, eu percebo o que tu estás a dizer, Jana. O pessoal das provas combinadas pensa, "Fogo, mas nós estamos aqui, passamos 18 horas em pista e estes marmães passam aqui 10 segundos e têm mais holofotes sobre eles. Nós não Exatamente, temos exatamente. prime time, não passa em horário nobre, não, tipo, a sério. Exato. Eu E percebo, eu, eu percebo, eu e eu, percebo. eu, eu às vezes acho engraçado quando se diz que é importante um atleta ir a um campeonato da Europa ou um campeonato Aham, do aham, mundo ou aos jogos para ganhar experiência. Eu não concordo minimamente. A experiência que eu ganhei para chegar aos jogos uhum, e reagir perfeitamente bem a todo o ambiente competitivo, a experiência que eu ganhei foi no ciclo de 4 anos até aos jogos. Foi ter competido nos campeonatos de Portugal, nos campeonatos de Espanha, nos campeonatos de França, no meeting de Arles, uhum. no meeting. Aí é que o atleta ganha verdadeiramente experiência. Nos jogos não se ganha. Que experiência é que. Eu não consigo. Peço Não, desculpa se. mas imagina, não, eu estou a perceber o que estás a dizer, mas por exemplo, a sensação de quando te qualificas para os Jogos Olímpicos, consegues descrevê-la? Isso é brutal, de facto. Eu lembro perfeitamente, foi num decathlon em Lisboa, Uhum, na pista de 1º de Maio, na pista da uhum, Inatel. uhum, Foi um decathlon em maio, foi um regional de Lisboa, uhum. que o meu treinador não queria que eu competisse, queria que eu treinasse. Ok. E eu estive toda a semana a chateá-lo, epá, deixa-me lá competir. Epá, não, é melhor, é preferível fazer as séries de sábado. Disse, epá, professor, eu tenho séries sábado, assim faço o decathlon. Ele só na quinta-feira é que disse, epá, fala com o Benfica para te inscrever. E eu fui, fiz o decathlon e fiz a marca, fiz os mínimos de qualificação para os jogos. Ah, pronto, mas lá está. Isto é fruto de quê? De É muito fruto de. trabalho, eu estou a perceber, Não, não, eu não. estou a Para além do entender, eu estou a trabalho, não, entender. em Sim, sim, termos sim. competitivos, em termos competitivos, eu já tinha competido em grandes campeonatos Claro. nacionais de França, de Espanha, essencialmente, já tinha Uhum. ido a meetings. Portanto, foi aí que eu ganhei experiência para poder chegar ao ponto de fazer a marca de qualificação e estar nos jogos. Ok? Portanto, eu sou muito mais rico pelo Pelo meu ciclo, percurso. sim. Eu sei que as pessoas reconhecem mais por ter sido olímpico. Sinceramente, tenho um orgulho enorme de ter sido olímpico. Mas enquanto atleta e enquanto pessoa, eu sou muito mais valioso pelo que eu aprendi no meu percurso. No Eu ciclo. hoje ensino muito mais os meus atletas por aquilo que eu passei no ciclo do que nos Jogos Eu percebo. Olímpicos. Eu Eu nos entendo. Jogos Olímpicos não tenho nada para dizer. Eles chegarem lá com pouca competição, com pouca experiência, vai correr mal. Portanto, o que eu lhes incentivo é competirmos em Portugal, competirmos em França, em Espanha, no meeting aqui, Contextos meeting acolá. competitivos diferentes. Sim, 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 claro que sim. Claro que Quando sim. eles, quando eles chegam lá aos jogos, entram para a pista, já Tu, não há nada a fazer. Mário, tu sentes que é precisamente por essa pressão acrescida de estar nos jogos que muitos atletas não conseguem traduzir aquilo que treinam e aquilo que fizeram noutras competições, precisamente por toda essa pressão que colocam sobre si de estar num palco como os Jogos Olímpicos? Pois, isso, Tiago, isso depende muito da.
do perfil de cada atleta. Uhum. Não sei se há um aspecto, ou dois ou três, que possam definir Uhum. essa situação. Uh, eu pessoalmente julgo que depende mais do perfil do atleta. Ok. Há atletas que estão talhados para o espetáculo. Atenção, eu adoro espetáculo. Eu Eu sei. adoro Eu vejo os espetáculo. teus comentários da Eurosport. Eu sei que gostas, eu sei. Eu gosto de espetáculo, eu gosto de festa. Não sou boémio, mas eu gosto de festa, Sim, gosto de sim, sim. espetáculo. É uma coisa que eu nasci em Angola, não é? Sim, exatamente, exatamente. Portanto, temos esta ligação com a festa, não é? O meu pai é moçambicano, Uh, portanto eu entendo perfeitamente. Pronto, é igual. Nós podemos não ter que comer, podemos não ter onde dormir, mas temos música, temos festa, estamos bem. Estamos felizes, exatamente. Exatamente. Por isso, isto a mim particularmente ajudou-me imenso. Ok? Eu não tinha medo de me expor. Aliás, eu fazia questão de me expor mesmo, dizer eu estou aqui. Ninguém Exato. conhece a Maria não sabe onde fica Portugal, não Cal, sim. conhece em Portugal, mas eu Sim. estou cá. Sabes cá? Eu lembro-me, por exemplo, no salto com vara em Sydney, com o estádio cheio, Uhum, uhum. eu fui o primeiro atleta a pedir palmas ao público. A partir dali, pronto, foi toda a gente. Mas eu fui o primeiro. Eu estava tão à vontade porque eu gosto daquele ambiente, eu gosto desses ambientes. Ou seja, isto agora voltando um pouco atrás para responder à tua pergunta, um atleta que tenha medo da exposição, tenha medo da festa, logo à partida pode ter muitos problemas de entrar num estádio com 40, 50 mil pessoas. Pronto, aí é importante o trabalho de um psicólogo, é importante, mas eu não sei até que ponto é que consegue resolver definitivamente este problema, porque o desporto é festa, o atletismo é festa, ok? E nós temos que estar predispostos a participar na festa. O atleta Eu percebo, necessitar. olha, eu entendo. É tão engraçado, porque eu estive aqui, como eu disse, estive aqui só lá em Jesus, e estou aqui agora, e é tão engraçado, pessoas que competem no mesmo desporto e competir, e tu agora treinas, porque ela está a terminar a carreira dela, mas apesar dela também ter esse espírito, ela não consegue não deixar de ficar frustrada quando não tem os resultados que ambiciona, ou quando, embora ela reconheça que por vezes não é possível, ou pode não acontecer nunca, pode acontecer nunca traduzires em pista aquilo que treinas, por variedíssimas razões, mas dá para perceber que ela coloca-se uma pressão completamente diferente quando eu estou aqui a falar contigo, ou seja, eu sinto que tu desfrutaste muito da tua carreira e do processo todo, Sem dúvida. tu amas atletismo, isso dá para perceber, é uma paixão que transborda e que passa para este lado do ecrã, mas acima de tudo sempre, lá está, é aquilo que eu já estava a dizer anteriormente, tu desfrutaste sempre da competição, a competição não te dava uma pressão acrescida, muito pelo contrário, tu Exato. transcendias, e lá está, vou dar um exemplo, e não sei se tu concordas, porque agora lembrei-me, há um atleta que para mim sempre teve essa questão mental que nunca conseguiu nas grandes competições, nomeadamente Jogos Olímpicos, ter os resultados que tinha noutras competições, que é o Asafa Powell. O Asafa Powell tinha grandes resultados noutras competições, chegava aos Jogos Olímpicos e acontecia qualquer coisa ali. E provavelmente será relacionado por isto, ou seja, a pressão comia-o completamente, Exatamente. competitivamente. Por exemplo, o Lyles. O Lyles entra na cabeça dos atletas. Por isso é que eu fiquei muito contente quando vi que o Oblique Saville, que quase que não se apurava para as meias finais, mas depois acaba por ser campeão olímpico, porque não permitiu que o Lyles, com aqueles seus mind games, entrasse na cabeça Exatamente. dele. E isso é Exatamente. fantástico, porque é muito difícil. Aliás, Jogos Olímpicos não, os Mundiais. Ou seja, não entrasse na cabeça dele como tinha entrado nos Jogos Olímpicos. Porque se calhar ele corre mais que o Lyles, é taco a taco a nível de potencial, mas depois não. E eu percebo o que estás a dizer, porque o melhor atleta de atletismo de todos os tempos para mim é o Bolt. E eu nunca senti E era, pressão do e, Bolt. e era um Estás a perceber? showman. Aliás, Exatamente. o Bolt não ajudou muito a Zafa Powell. O Powell tinha o seu problema interno, obviamente, mas Exato. depois entrar na pista e ver o, O o Bolt Bolt a fazer os daquela. gestos e a brincar e exatamente, Acho, sim, a- sim, sim. acho que ainda era pior. Mas lá está, isso são características muito pessoais de cada atleta. E aquilo que eu peço é que os atletas, quando tiverem talento, que venham já formatados para entrar no espetáculo, porque senão aquilo, aquilo é uma pressão.
Tiago, então no decathlon é Sim, uma faço ideia. pressão brutal. Eu, Brutal. eu no final do decathlon, eu estava mais cansado, Óbvio, estava extenuado, claro que sim. mas mais cansado pela, pela organização, porque repara, nós éramos completamente telecomandados durante 2 dias. Agora vão para ali, depois sentam ali, agora vai passar alguma câmara, tem que ir todos para ali, agora podem ir à casa de banho, agora está aqui uma frutinha. Era- Foram 2 dias terríveis. Quando íamos para a pista, era a festa. Agora, quando saíamos, pá, parecíamos prisioneiros. Parecíamos prisioneiros. Ah, isso cansa. Isso cansa. Portanto, Claro, é óbvio. temos que entrar para lá com um espírito, ou temos que ter um espírito muito, muito forte para resistir a 2 dias de competição nos Jogos Olímpicos, ou até num campeonato do mundo, Sim. onde a dinâmica é praticamente a mesma. Um campeonato do Uhum, mundo é igual. uhum, Nós não estamos à vontade. Não podemos ir a qualquer lado. Olha, uhum. posso ir ali. Não, não, agora tenho que ficar aqui. Agora tenho que juntar o rebanho todo. Agora podem sair. É muito cansativo. Por isso, Acredito. temos que estar muito abertos e muito dispostos ao espetáculo. Nesses Jogos Olímpicos de Sydney, 2 recordes nacionais foram batidos. Só foste tu e a grande Fernanda E Ribeiro. a, Fernanda e a Ribeiro, Fernanda essa Ribeiro. tem que dar esta intra-story. Eu aprendi a gostar de atletismo com o meu pai. O meu pai sempre me incentivou o gosto pelo atletismo. Falou muito da Rosa Mota, no Carlos Lopes, Fernando Mamede e todos esses. E eu depois comecei a ver mini-maratonas, corta-matos, Manuela Machado e assim. E depois há a prova dos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, em que eu tinha 9 anos, eram 13 da manhã ou 4 da manhã aqui em Portugal, e o meu pai permitiu que eu ficasse acordado até mais tarde para ver com ele os Jogos Olímpicos de Atlanta. E há aquela grande prova dos 10 mil metros, que é uma prova, eu ainda me arrepio quando ouço a narração da RTP, É, porque é sem arrepiante, dúvida. não dá para descrever o que é que se sente. Eu tinha 9 anos e aquela sensação é indescritível. Eu acho que só senti aquilo quando Portugal ganhou o Euro 2016 agora em futebol. Acho que é a única que eu consigo comprar a nível desportivo. Apesar do meu clube já ter ganho, o meu clube de futebol ter ganho outras competições e tudo mais, mas uh, o êxtase que eu vivi naquela noite, aliás, nós acordámos a casa, a minha mãe estava a dormir, a minha irmã estava a dormir e nós acordámos a casa. É inacreditável aquela prova, a forma como ela ultrapassa a coreana, quase Sim, nos metros por dentro, finais, por por dentro. dentro, que não é aconselhável, exatamente. Ou seja, é inacreditável. E a Fernanda Ribeiro, para mim, tipo, é um ídolo. É um dos meus, é uma das pessoas que eu tenho assim mais referência no atletismo e não só. O que é para ti seres o detentor de um recorde nacional juntamente com a Fernanda Ribeiro? Qual é a sensação? Pá, Tiago, a Fernanda Ribeiro é, sem dúvida, das pessoas que eu mais adoro no atletismo. Tenho uma relação muito, muito, muito boa com a Fernanda, provavelmente porque somos muito parecidos. Uhum. A Fernanda, à partida, parece que não é uma pessoa muito simpática, mas tem um coração maravilhoso, maravilhoso. E tem uma coisa que muito parecida comigo. A Fernanda diz aquilo que tem que dizer. Não, dá para perceber, não tem filtros. Sim, A sim, sim. Fernanda não tem aquilo. A Fernanda, o que vai na cabeça, ela diz. Mas as Sim, sim, pessoas sim. ou encaixam ou não encaixam. E Exatamente. então, nós, desde essa altura, que temos uma relação muito, muito forte. E obviamente que o facto de termos sido os dois a bater os únicos recordes nacionais de toda a comitiva A portuguesa, expedição. Sim, sim, sim. exatamente, foi fantástico. Eu tive a oportunidade também de ver a prova dela no estádio. Uh, mas de facto a Fernanda E estás a ver, é imagina, eu estava, não sei se tu vais concordar comigo, mas eu acho que ela própria já admitiu isso. Ela corre mais, está em melhor forma em Sydney e fica em terceiro lugar. Porque ela tem uma marca ainda melhor, segundo me disseram, e segundo o que eu estive a pesquisar. Mas ganha a medalha de ouro e é campeã olímpica em 96. Ou seja, muitas vezes isso acontece. Ou seja, as sensações, se calhar, eram melhores na prova em que ela fica em com a medalha de bronze, né? Que é um excelente resultado também, terceira claro. melhor do mundo,
mas depois em 96 se calhar não era se calhar expectável, ou ela fez uma marca a nível de tempo, também depende se a prova é mais lenta, se a prova é mais rápida, Claro, obviamente, claro, claro, mas claro, claro. ela própria já admitiu isso, que se calhar em Sydney estava em melhor, Estava melhor. estava melhor, e epá, é incrível, isto é incrível, não dá para Isto, explicar, isto é é, daquelas isto é, coisas que é a competição é isto mesmo. é mesmo, sim, 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 Nunca sabemos bem quando é que é o momento. Temos de estar mente, preparados para qualquer momento ser o nosso momento, não é? sem Temos de estar dúvida, sempre preparados. Mas sem na dúvida. verdade e na prática existem muitos fatores externos, Sim, sim, externos que sim. podem condicionar, Sim, sim. percebes? Portanto, daí É verdade, é eventualmente, verdade. Eu quando vejo, por exemplo, lá a fonte Marcel Jacobs, que não tinha tido nenhum resultado de peso, chega ali e ganha a medalha de ouro nos 100 metros, tipo, que muita gente, ninguém estava a contar que ele claro, fosse sim, ganhar a sim. medalha de ouro, e ele ganha, tipo, e tu ficas, uau, pá, incrível. Olha, queria-te fazer uma pergunta, só uma última pergunta em relação a Sydney. O que é que tu recordas, ou se estiveste presente na cerimónia de abertura e de encerramento? Eu estive na cerimónia, deixa-me lembrar, estive na de abertura e de encerramento, sim. Sim, Ok. porque eu competi no, praticamente nos últimos dias. E Uhum. então, Exato, atletismo, sim. quem Sim, competia sim, nos sim. últimos dias tinha que ir à cerimónia de abertura. Aquilo que eu me recordo foi extenuante. Foi super cansativo. Foi super Ok. cansativo. A certa altura, porque lá está, aquilo tem que se obedecer aos protocolos da Eu sei. organização, não é? Sim, é Nós protocolar, sim. tivemos, nós tivemos horas e horas em pé, ok? A certa altura o pessoal sentava-se já no relevado, Ou já. seja, é tudo sorriso amarelo. Tudo aquilo que nós vimos é Ah, sorriso pá. amarelo. Depois de repente aparece uma bandeirinha, bem, então punhamos todos em pé e a Exato, festa. e lá estávamos, Mas exato. por isso é que os atletas que entram em ação nos primeiros dias nem sequer vão à cerimónia de abertura, Sim, porque sim. é muito É cansativo. incomportável, sim, sim, sim. É muito Tu cansativo. gostaste deste formato em Paris? Ou, não, ou também és um dos críticos de ter Qual foi? sido no Referes-te a barco? quê? No barco, Ah, passarem as comitivas, as nações? pá, ó, Tiago, eu tento não ser nem demasiado velho, mas às vezes também não sei se sou suficientemente novo para algumas alterações que eu tenho visto no atletismo. Ok. Fico um bocado aqui Dividido, ficas dividido. um bocado dividido. Eu acho Ok. que ao retirarmos o espetáculo de dentro do estádio Hum, é diferente. eu Isto, isto, percebo. isto tem a ver, isto, por exemplo, com a questão das medalhas. As Uhum. medalhas agora são entregues fora do estádio. Eu também não Sim. sei se concordo muito com isso. Sim, eu Per, percebo o que estás a dizer. Perde per, a per, essência dos jogos, embora eu tenha gostado muito daquele mise-en-scène, que é muito de Paris, não é? Muito francês, em frente ao centro do Trocadéro, em frente à Torre Eiffel, ali com um público, ou seja, mais próximo, porque no estádio tão próximos, não estão assim tão próximos. Não sei, eu percebo o que estás a dizer, eu concordo contigo, porque lá está, o Estádio Olímpico é o Estádio Olímpico, não é? claro. Por alguma razão existe um Mas Estádio atenção, Olímpico. mas por outro lado, deixa-me dizer-te, Uhum. também é chato a partir de certa altura dos campeonatos, de meia hora, estávamos a pôr em pé para ouvir um hino. Depois senta. Passado meia hora, entrega de medalhas, volta a subir. Também percebo, portanto, fico aqui um bocado dividido. O Dividido, facto, o exatamente. facto de ser fora do estádio Uhum. faz com que praticamente, por exemplo, a entrega de medalhas dos 10 mil metros, em que são três Sim, canianas, sim, eu não vou, não é? sim. Nós acabamos por escolher estrategicamente quais são as cerimónias que vamos, Uhum. principalmente se forem de atletas portugueses. Ahm, Dentro do estádio já temos que assistir a todas, mas é muito chato estar sobe, senta, sobe, senta. Depois é Não sempre ouvir faço ideia. depois é sempre ouvir praticamente os mesmos hinos. É o hino americano, é Sim. o hino da Os Etiópia, chinês, do, os do chinês. Quénia. Não, no Os chineses, atletismo não, no atletismo os não, tens chineses razão, já no não se ouve atletismo, sim, sim, muito. sim, é verdade, é Aliás, verdade, é verdade. praticamente, acho que nunca ouvi o hino chinês, Sim, keniano, mas caniano, norte-americano, etíope, sim, não, sim, sim, sim. pronto. É Esperemos que em verdade. breve possamos ouvir também mais vezes o hino O português. Vamos lá ver. português, sim, sim, exatamente.
Em relação aos Jogos Olímpicos, queria-te fazer só uma pergunta, porque tu praticaste essa disciplina, portanto, antes do Pichardo tivemos o Nelson Évora. Como é que tu sentiste aquela grande medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim? Mas de quem? De quem? Do Nelson Évora. Do Nelson. Eu tenho uma relação. Aliás, o Nelson neste momento está a treinar comigo. Boa. Já que o ano passado veio de Espanha, foi treinar comigo, mas teve muitas lesões, foi operado e este Sim, ano sim, sim. regressou porque o Nelson quer terminar a carreira numa competição internacional. Brutal. E aquela característica que nós conhecemos do Nelson enquanto atleta, Uhum, resiliente, uhum, competitivo, é o Nelson em pessoa. Portanto, ele hoje continua a acreditar que ainda consegue. Eu continuo a acreditar, eu acredito também que ele consegue, então juntamos e estamos a trabalhar. É óbvio que. Mas a minha relação com o Nelson vem de há muitos anos. Eu, quando abandonei o Atlético, quando abandonei a minha carreira, eu passei a braçadeira de capitão a Nelson. Fui eu que apadrinhei a primeira prova do Nelson nos clubes, no Benfica. E ele, de vez em quando, até conta essa história, que nós saímos do autocarro para ir para os campeonatos de clubes, e era a primeira vez uhum. que ele iria representar. E ele conta isto com alguma piada, que eu meti assim o braço por cima, foi de género, oh puto, isto aqui não é para tremer, tu vais entrar lá para dentro é para saltares. Pronto, e ele lembra-se perfeitamente disso, e depois, entretanto, eu abandonei e ele passou a ser o capitão do Benfica. Portanto, eu tenho uma relação muito, muito próxima com o Nelson e com a família do Nelson. Uhum. Uh, por isso, aquele momento da medalha olímpica, eu estava a comentar na Eurosport. Eu sei, por isso é que eu te estou. Eu lembro-me perfeitamente, eu ouvi. Exatamente, exatamente. Foi algo inacreditável. Foi Claro, a tua quem maior estava com. emoção como comentador? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque, claro, quem estava muito próximo do Nelson, e o próprio Nelson, o treinador, Uhum, eventualmente lá no fundo podiam aspirar eh, uhum, à medalha, ou podia-lhes uhum, passar pela cabeça a medalha. Quem uhum, estava por fora, eh, a mim particularmente, e que estou dentro do atletismo, eu não apostaria no Nelson. Não apostaria. Mas isto é que é interessante, porque eu não sei o trabalho que ele estava a fazer, eu não o acompanhava nos treinos, ele só tinha a vida dele, eu já estava afastado, eu já não ia à uhum, pista, portanto, uhum, uhum, simplesmente era amigo e admirador do Nelson. uhum. Uh, de facto, quando decorreu aquela prova, aquele salto que dá o título olímpico, é algo extraordinário. É uma coisa. Eu Um- um- estava-te a perguntar isso porque tu emocionaste-me com a tua narração. Eu depois também ouvi a narração na RTP, mas dá para perceber a tua emoção. Primeiro porque é uma eu, disciplina que te diz muito porque tu a praticaste. E depois dá ó, mesmo para perceber isso na tua voz. Percebes? ó, Tiago, eu lembro-me de me pôr em pé quando me sentei e parti a cadeira da Eurosport. Eu parti Adoro. a cadeira, parti essa cadeira. Ah, entre- porque de facto, pá, era inacreditável termos um campeão do mundo, um campeão olímpico, do triplo salto. Exato. Os deuses devem estar Não, é loucos, loucos, não é? exatamente, não é? Foi Incrível, sim. extraordinário, Foi foi extraordinário. extraordinário. Olha, tu em 2004 tu terminas a tua lesão devido a uma grave, terminas a tua carreira Minha devido carreira. a uma grave lesão no colo do fémur. Um atleta de alta competição, alguém que amava tanto o atletismo, que adorava a competição. Como é que um atleta com essas características faz o luto da sua carreira enquanto profissional? Eu afastei-me 2 anos. Eu tive que Ok? me afastar mesmo 2 anos, porque eu tinha 32 anos Uhum, e eu uhum, recordo, por exemplo, o campeão olímpico do decathlon em Sydney, Erkinul, tinha 36 anos. uhum, Ou seja, e depois repara, isto foi em 2004. Eu tinha feito o meu melhor resultado em 2001. uhum, Fui operado em 2002. Eu uhum. sentia que estava no auge da minha carreira. No Eu Prime. terminei, Yeah. eu terminei com 32 anos no auge da minha carreira. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha construído durante 20 anos estava finalmente a, A a dar, a traduzir. dar frutos. Estava Sim, sim, sim. experiente, estava maduro, estava rápido, estava forte, estava resistente. Foi na altura em que todas estas características se começaram a juntar e a fazer sentido. E
e de facto fiquei frustrado, porque não pude aproveitar. Não pude aproveitar. Ainda tentei em 2004, porque eu estava no projeto olímpico de 2000, para Atenas, 2004. Uhum, Fui uhum, operado em 2002. 2003 estive a recuperar o ano todo. uhum. 2004 ainda tentei fazer um decathlon, mas não consegui. Não consegui. Ainda fui à Espanha, a Ourense. Não, não fui a Uhum. Ourense. Ourense é onde eu estou Onde neste momento. estás, exato, exato. Fui ali ao sul de Espanha, agora já não me lembro, nos Ibero-Americanos, tentar fazer a marca que me era exigida na altura. E não consegui. Cheguei ao salto com vara, tive que abandonar e pronto, e percebi que a minha carreira tinha terminado ali de uma forma um pouco Inglória, não é? ingrata, Sim, inglória, porque sim, eu sim, sim. sentia que ainda podia, inclusivamente eu até aos 40 anos, eu até aos 40 achava que ainda podia voltar. Na minha cabeça eu pensava, eu se ainda começasse a treinar, ou Ainda seja, dá. porque eu sentia muito bem, só que a lesão, pronto, já não me As permitia. lesões, as lesões são o pior do desporto, não é? É uma coisa que não dá para explicar. As lesões, eu costumo dizer que os atletas não se lesionam. Claro que podem atribuir a muitas coisas, à maneira como treinam, à maneira como não treinam. Claro que sim, não estou a dizer o contrário, mas o fator sorte em relação às lesões também é muito importante. Sim, Eu não me acredito que um atleta se queira lesionar, seja, como dizem agora em inglês, injury prone, ou seja, suscetível a lesões, só porque sim, questões de musculatura, de articulações, de mil e uma coisas. E deve ser muito frustrante terminar a carreira por causa de ou seja, não terminares a carreira nos teus termos, no momento em que decides terminar, mas ser forçado a terminar a tua sim, sim, carreira sim, devido a sim. uma lesão. Isso deve ser terrível. Então, em 2008, tu começas a trabalhar como treinador na Federação Portuguesa de Atletismo. Como é que surgiu esse convite? Aceitaste-o de imediato ou ainda ponderaste? Olha, esse convite tem uma história, muito grande por trás. Vou tentar Ok. resumir. Uhum. Basicamente, entrei na Federação na altura através da Secretaria de Estado do Desporto. Pá, isto porquê? Porque devido à lesão eu devia eu tinha um seguro que Uhum. devia ter sido ativado. E o que aconteceu foi, o secretário de Estado ligou para o professor Fernando Mota, que Uhum. era o presidente da Federação na altura. Uhum. Eu tinha ameaçado fazer uma greve de fome. Eu tinha ameaçado fazer uma greve de fome, porque de facto não estava a ser tratado com o respeito que merecia, não só pelo que eu tinha feito enquanto atleta, mas também pela lesão e pelo problema que eu estava a passar. Não, não. Estava a ser entretido. Até que me chateei e ameacei, e aliás isto vem, vem, Uhum. vem no jornal A Bola, uma Uhum. entrevista enorme em que está lá claro, vou fazer greve Uhum. de fome. E a partir desse momento, o secretário de Estado pensou, bem, este indivíduo é maluco, se calhar ia montar uma tenda, eu ia montar uma tenda, eu já tinha a tenda comprada, Uau, eu que já tinha a história tenda incrível! comprada, Eu não sabia, desconhecia isso eu ia para o totalmente. relevado, em frente à Secretaria de Estado havia ali um relevado, eu ia montar a tenda e ia fazer graça de fome. Foi, ligou o professor Fernando Mota e disse, epá, põe-me lá esse indivíduo aí na federação para ver se ele, se ele se Ah, cala. calma, se ele sossega ou faz, como dizem os brasileiros, E foi exatamente, sim. assim, e foi assim que eu comecei como treinador, embora não tenha sido totalmente ao acaso ou uma questão de sorte, porque eu de facto eu queria ser treinador. Eu depois de ser atleta, eu não pensava em ser outra coisa que não fosse Que não ser ser treinador, treinador. deixar a continuar Eu, ligado à modalidade, não é? Basicamente, eu, sim, eu, sim, eu sim. estive, eu tive 20 anos de atletismo. Eu aprendi imenso. Tenho uma experiência enorme enquanto atleta e o que eu sempre quis é passar essa experiência. É fazer Exatamente. com que outros atletas não tenham que passar por aquilo que eu e o meu treinador passamos. Eu hoje consigo encurtar caminho, porque eu tenho essa experiência, tenho a experiência que tive enquanto atleta e hoje consigo encurtar. Há Uhum, situações em que eu já consigo ser perentório e dizer este é o caminho. Há outros que temos que estudar, temos que ver a melhor forma. claro. Mas há situações que já consigo dizer, este é o caminho. E no fundo, foram 20 anos em que a Federação, o Estado português, o Comitê Olímpico investiu no mar a nível. E eu achava estranhíssimo como é que isto não era aproveitado.
por isso, eu durante, na parte final já da minha carreira, eu criei este gosto e este objetivo de querer ser treinador. O problema é que, por norma, em Portugal, nós não temos hábito. Por norma, os nossos treinadores têm que ser pessoas Uhum, licenciadas em Educação Física. Têm que vir da FMH ou uhum, das outras uhum, faculdades de uhum. desporto. Tanto mais que, Tiago, neste momento, em Portugal, atletas olímpicos que estejam na área do treino, eu só me recordo do Zé Regalo, do Ricardo Ribas e acho que mais ninguém. Como é que é possível nós, ao longo destes anos todos, onde criamos dezenas, centenas de atletas olímpicos, como é que nós no atletismo só temos 3 treinadores no ativo que foram atletas olímpicos? O que é que nós vamos passar de geração para geração? O que é que nós vamos passar da experiência que temos enquanto atletas? Como é que passamos isto para os atletas? Para os novos atletas? Nós não conseguimos, porque as portas não se abrem assim tão facilmente. Eu, por acaso, consegui entrar devido a este episódio que eu diria ridículo. Porque senão, eu teria terminado a carreira, ia fazer outra coisa qualquer e, E e tinha sido olha, não, desperdiçado o teu talento e os teus conhecimentos. Exatamente. Sim, sim, sim. não Percebo o que teria estás a tido, dizer. não, provavelmente não teria tido a oportunidade de pôr um atleta a saltar mais 7 metros e um atleta a saltar mais 8 metros no De 8 comprimento. metros. Claro que sim. Portanto, e quando eu tenho contacto, eu vou a um campeonato da Europa, um campeonato do mundo, Uhum. a quantidade de ex-atletas ligados às federações, a quantidade. Na federação, Absurda. na Sim, nossa sim. federação, durante estes anos todos, apenas eu sou esse exemplo. E eu gostaria que, de facto, isto pudesse mudar, pudéssemos aproveitar. Nós não podemos ter a ideia de que os atletas são burros. Os atletas não são burros. Eventualmente, por opção de alguns, por variedíssimas razões, também podem acontecer, Claro. acabámos por não ir para a faculdade, não tirámos Educação Física. Mas é assim, eu não tirei Educação Física, mas eu tenho. Qual é o curso de Educação Física com 20 anos? De Não, teoria não e de há, não. prática. O Não há, não know-how, há, o know-how, o know-how, o conhecimento, as sensações, tudo isso tem que ser valorizado. Eu não não há. atenção, eu tenho uma formação superior, portanto não estou de todo a desvalorizar e a minorizar quem investe na sua formação académica. Eu acho que tem Claro, que haver um claro. equilíbrio das forças e Eu podem acho, perfeitamente complementar-se. Isso não tem, eu acho que deve-se dar a oportunidade, obviamente, independentemente da formação ou não, claro que é dar a sim, oportunidade. Porque efetivamente há atletas que não têm perfil para ser, ex-atletas não têm perfil para ser treinador. exatamente. E eu se não tivesse perfil, eu acho muito bem que a Federação, a certa altura, dissesse, pá, Maranhão, pá, não está a ser uma mais-valia, pá, tem que ir procurar outra coisa. Uhum, Felizmente, desde os últimos 10 anos, tem tido atletas desde júniores a irem aos campeonatos uhum, da Europa de júniores, ao uhum, campeonato do mundo de juvenis, portanto, tem tido atletas séniores, para além dos dois mais recentemente, tem uhum. tido atletas nas grandes competições, ou seja, de certa forma tem provado ter perfil para Sim, ser treinador. E eu acho que obviamente, isto é que é importante, é dar-se a oportunidade e depois fazer essa claro, escolha. Só claramente. que, infelizmente, somos 3 atletas olímpicos. Eu espero não me estar a esquecer de mais ninguém, mas acho que não. José Regalo, Ricardo Ribas, Mário Aníbal. Tivemos o Rui Silva, mas depois abandonou. Uhum, Temos a Fernanda, mas a Fernanda é mais gestora, tem a uhum, academia dela. uhum. Uh, e de facto, acho que somos muito pobrezinhos nesta área. Não termos mais ex-atletas a quem é Sim. dada a oportunidade de ter formação, porque temos que ter Uhum, formação. Eu fui para uhum, a Alemanha, eu fui para a Alemanha tirar o curso de grau 3 de uhum, saltos. uhum, Ou uhum. seja, eu não estou só a viver daquela que foi a minha experiência. Não, não. Claro, obviamente. Eu Tens tenho, eu reinventado, tenho, tens reciclado, claro que sim, eu claro que sim. tenho um pouco da minha experiência e tenho muito do que aprendi depois de Claro que terminar. sim, Acho claro que que sim. isso é importante. E as outras Concordo. federações, nas outras federações nós vemos vários atletas, Uhum, ex-atletas no ativo. uhum, Infelizmente nós ainda não conseguimos chegar a esse patamar porque temos um pouco este tabu. uhum, Pá, os ex-atletas, não nos uhum, precisamos é de pessoas. Aliás, eu quando comecei a ser treinador, houve colegas treinadores que colocaram em causa o facto de eu uhum. ser treinador. Mas treinador, mas estudou em que faculdade? Da vida. Não, esta pergunta aconteceu. Alguém Acredito. dizer, não, o Mário Aníbal é treinador. E perguntamos, estudou em que faculdade? Não, isso não tem sentido Para nenhum. já, é uma enorme falta de respeito pelos 20 anos que tive. Completamente, completamente, completamente.
Nem vale a pena estar a sequer responder quando as pessoas fazem esse tipo de perguntas. São perguntas absolutamente ridículas, Não, inócuas, não mas acrescentam eu gosto, absolutamente nada. eu gosto de responder, Tiago. Acredito, não, não. Imagina, eu Eu, percebo-te, porque eu eu também gosto, sou eu gosto, assim, eu eu também gosto de sou assim, responder. mas, Eu sou mas como a fazes bem. Fernanda, eu sou como a Fernanda, mas também já estou melhor. Também já tenho 53 anos, estou bem melhor. Mas por Relativiza, norma, coloca a energia nas coisas certas, é isso que eu tenho-te a dizer, mais nada. eu tenho uma pessoa muito amiga que me está sempre a dar esse conselho e eu digo sempre, ainda só tenho 53 anos. 53 anos, exatamente, Ai- falámos Ainda aqui a tenho, 10. ainda tenho aqui uma força interna que já consigo controlar, já Sim, consigo controlar. Mas há 10 anos eu não controlava. Eu, conforme tinha que dizer, eu dizia logo. Mas dizias, sim, sim, sim. já estou melhor, já estou a ficar Ok. mais velho também. Olha, tu quando começas como treinador, essa transição, quais foram as maiores dificuldades de passar de atleta para treinador? Essa pergunta é interessante. A Uhum, maior dificuldade que eu tive foi separar-me um pouco uhum, do mar a nível atleta, ok. porque há uma tendência natural de fazer ou de procurar fazer aquilo que eu fiz. Uhum, É normal. natural, é Sim, natural. sim, sim. Também ainda tinha pouca formação enquanto treinador. Quando Uhum, comecei, tirei o grau 1, tirei o grau 2 uhum, e uhum, verdadeiramente só depois do grau 3 é que as luzinhas acenderam todas. Até o grau 3 eu ainda misturava um pouco. E a questão é que o treino já tem nuances diferentes de quando eu uhum. era atleta. E então tive alguma dificuldade no início. Eu pensei, epá, não, isto era o que eu fazia. Hum, Não, eu tenho é que olhar para este atleta e perceber o que é que ele precisa. exatamente, sim. E o que ele precisa não era aquilo que eu fazia, porque Necessariamente o que tu fazias, exatamente. Sim, sim, sim. há coisas que eu consigo aproveitar daquilo Claro, que eu é óbvio. fiz, como Claro. é óbvio. Mas coisas mais genéricas, coisas mais gerais. Sim, Quando claro, entramos claro, na claro. parte mais específica, as coisas são completamente diferentes. E então, porque nós, enquanto somos atletas e quando terminamos, nós achamos que estamos capazes de treinar o Bolt. Sim, Mas a verdade é que não estamos. Porque exato. quando vamos para o terreno, quando agarramos no cronómetro e na fita métrica, começamos a ter que pensar, a ter que estruturar o treino, a ter que Uhum, quantificar o treino, avaliar o treino, ver aspectos técnicos, e aí é que começa uma nova fase na nossa vida. E eu passei por isso, felizmente foi um processo muito uhum, rápido, porque apesar de eu não ser, não ter licenciaturas nem mestrados, não uhum. sou burro, não sou Claro, burro. é óbvio. E eu rapidamente percebi, foi um processo muito rápido, rapidamente percebi, eu tenho que ter formação, eu tenho que tirar formação. E tenho pessoas ainda hoje ao meu lado que estão-me sempre a incentivar a isso. E dizem-me assim, não é por ter sido atleta que o que fizeste que vais... Não, não, tens que fazer formação. E eu fiz, eu vou a formações. Pronto. E passei, de facto, a ver as coisas completamente diferentes. Separei-me um pouco do mar a nível atleta e passei a construir um mar a nível treinador, embora algumas situações Sim, é normal. sejam comuns, mas foi a maior dificuldade que Ok. eu tive. Nós achamos que eu terminei com 8.213. Eu pensava, Uhum. a ter um atleta de 7.500, eu Exato. levanto-me, Exato. chego lá, nem preciso planear, tal, e as coisas saem, não saem, Não não sei, saem, não exatamente, saem. sim. Tu trabalhas com provas combinadas, trabalhas com saltos, trabalhas na formação juvenil. Como é que tu geres toda esta diversidade de disciplinas? Eu neste momento não estou a trabalhar na formação juvenil, eu neste Ok, momento ok, estou apenas com os saltos. ok. Na época passada tinha um atleta das barreiras, que é o Abdel Larguinhaga, que é neste momento o melhor barreirista português, Uhum, ou seja, também estava com as barreiras, mas uhum, essencialmente saltos uhum, horizontais, ok. comprimento, mais concretamente. E tenho então Uhum. agora também um atleta de Porto Rico, do Decato, que no fundo é para eu manter a minha formação, Exato. porque eu não consigo dissociar o meu Uhum, trabalho das provas combinadas. claro. Eu digo sempre, para É, mim, um atleta de salto em comprimento tem que ser um atleta de provas combinadas. Um provas barreirista combinadas. tem que ser atleta de provas combinadas.
Para mim, qualquer atleta tem que ser de provas combinadas. Depois, isto em termos do trabalho a desenvolver, Estou a perceber. principalmente no período geral. Uhum, Depois, claro, entra na parte mais específica, uhum. a gato não está a fazer salto em altura, nem peso, Sim, sim, sim. embora se for necessário ela lançar peso, como demonstrou nos clubes pelo Benfica, ainda lançou 12 metros e 20, salvo erro. Mas eu gosto muito desta diversidade no treino e procuro sempre estar próximo das provas combinadas naquele que é o meu trabalho, mesmo com outras disciplinas. Olha, tu tiveste atletas presentes em campeonatos do mundo, em campeonatos europeus, de júnior, sub-23, campeonatos absolutos. Qual é o teu momento mais impactante e mais marcante como treinador? De facto, já tive atletas, felizmente, em todas as competições, inclusivamente nos Jogos Olímpicos. Sim, sim, eu vou falar nisso, eu vou falar nisso, eu vou falar nisso, sim, 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 sim. vou falar nisso, sim, sim. Mas o momento mais impactante foi em Roma 2024, onde a Agathe foi medalha de bronze Uhum, e tinha também o Gerson, que podia também ter sido medalhado. Ou uhum, seja, eu poderia sair de Roma com 2 medalhas no salto em comprimento. uhum, O Gerson abriu a qualificação com 8 metros e 10, marca direta para a final, uhum. e na final faz 3 saltos acima de 8 metros e 30, nulo por 4, 5 centímetros no máximo. Meu Deus. Fez os 3 saltos nulos e ficou fora dos três finais. Um daqueles saltos se entra, o Gerson era medalhado também. Ou seja, foi o momento mais impactante, porquê? Porque podia trazer duas, mas acabei por ser feliz também porque trouxe uma. Podia ser pior não Uhum, trazer nenhuma, exato. mas é aqui um sabor agridoce de ir para lá Eu percebo. confiante que podia trazer duas e feliz por ter trazido uma. Mas foi Ah, sem dúvida. tu, qual é o segredo para desenvolveres atletas que saltem a mais de 7 metros nos femininos e mais de 8 metros nos masculinos? Qual é o segredo? Primeiro, é necessário termos atletas com Uhum, talento, uhum, porque sem talento não se faz mais de 8 metros, nem mais de 7 metros. Pode saltar nas mulheres pode saltar 6,50, uhum, 6,60, não é preciso ter uhum, muito talento. uhum, No masculino pode saltar 7,60, 7,70, não é preciso muito talento. Mais de 8 uhum, metros, mais de 7 metros, tem que ser um atleta verdadeiramente talentoso. Depois, de facto, o nosso trabalho e o meu trabalho, e foi aquilo que eu tentei fazer, a minha maior uhum. preocupação é não destruir o talento. Claro. É aproveitar o máximo do talento, dando o mínimo estímulo possível. Um atleta, se já for talentoso, numa idade dos 20, 21, 22, Uhum, 23, 24, 25, ele já é muito talentoso. uhum, O estímulo, para mim, é procurar o mínimo possível para atingir o objetivo. Isto porquê? Porque nós temos que ter uma reserva para depois dos 25, 26 anos. sim. Ou seja, eu com a GAT fez 7 metros com volumes, cargas, intensidades de uma atleta júnior. De uma atleta júnior. Isto dá-me a garantia de, a partir dos 26, 27, 28 anos, eu tenho reservas para trabalhar com a GAT. E podes aumentar a carga. E posso aumentar os volumes, as cargas, Uhum, para potenciar os resultados da GAT. uhum, A questão é que isto é extremamente difícil de gerir, porque quando eles são talentosos, uhum, eu se ponho 110 quilos, salto de supino, de agachamento, squat, uhum, salta 6,60. Eu sei se meter 120, vai saltar 6,70. Se meter 130, vai saltar 6,80. E assim sucessivamente. Aqui temos que ser extremamente inteligentes e temos que ter um plano bem definido, que é até onde é que eu vou naquele determinado momento, sem aspirar já a um grande resultado. O grande resultado aparece fruto do talento. Eu dou o estímulo mínimo para não estragar. Isto, obviamente, que se for um atleta com menos talento, já não é bem assim, já temos que dar uhum, um uhum, estímulo maior. Mas eu tive a felicidade de apanhar estes dois atletas super talentosos e o que eu fiz,
E a minha luta era precisamente esta, dar o mínimo estímulo possível para atingir o melhor resultado possível. Uhum. Tenho uma. Eu agora com a GAT e o treinador do Gerson, temos uma reserva enormíssima daqui para a frente com eles, ok? O que é que projetas para ambos em Los Angeles? Não, Caso eles... o Gerson já não treina comigo. Portanto, Não, não, ele eu esta época. sei, mas mesmo. Ah, ah, é, para Los Angeles, eu julgo que são dois atletas que podem ser medalhados. São dois atletas que podem ser medalhados. O Gerson já saltou este ano na pista coberta 8,32. A Gata é líder mundial com 6,97. Portanto, numa progressão normal, daqui a 2 anos, são dois atletas que vão estar no top das suas carreiras em Los Angeles e podem ser medalhados. No caso do Gerson, corrija-me se eu estou enganado, ele passa do salto em altura para o salto em comprimento, certo? Sim, sim. Ele quando chegou para mim, Como é que tu o vinha com, transformaste num saltador vinha, em comprimento? vinha com, eh, é assim, ele tinha ali um problema técnico no salto em altura, que Uhum, eu, ao fim de uhum. 3 meses, eu não consegui corrigir. Ok, E a partir de certa altura, eu já nem sabia sequer como é que iria corrigir. E ok. depois cheguei ao ponto de pensar assim: eu posso mandar o Gerson para o melhor treinador do mundo e ele também não vai conseguir corrigir, porque era um erro técnico que já vem desde jovem. Portanto, Uhum, aquilo já é muito difícil de alterar. sim. E então o que eu pensei foi: vou pô-lo no salto em comprimento para, no Uhum, fundo, desmanchar um pouco aquele processo técnico dele, uhum, para uhum, dar-lhe um estímulo diferente, uhum. eh, para ver se depois consigo que ele no salto em altura melhore. A questão é que eu tinha a GAT, eu passei a marcar sessões em conjunto de salto em Uhum. comprimento, eu comecei a. Ser tipo. "É, Peraí, tu Gerson no comprimento se calhar também tem jeito." E depois houve um dia que eu disse: sábado vais fazer uma prova de 100 metros. O Gerson, sem saber partir de blocos, nunca tinha partido de blocos, nem sequer partiu de blocos, pôs-se em pé e começou a correr. E fez 10,85. Eu, a partir desse momento, disse: não, tu és saltador em comprimento. A partir dali, nunca mais tocou no salto em altura. Fez logo 7,90, depois 7,11, 7,14, ó, fez 7,90, 8,11, 8,14, 8,20. E esqueceu-se definitivamente do Esqueça-se salto em do altura. salto em altura. Mas isto é possível porque, de facto, é um atleta naturalmente talentoso. O Gerson, se Sim, corresse, 4, tem as características, não é? Sim, exatamente. se Sim, sim. corresse 400 metros, era um grande corredor de 400 metros. Se corresse 200, era um grande corredor de 200 metros. Se fizesse 400 barreiras, portanto, a característica é de Uhum. facto muito talento, igualmente a GAT. A GAT ainda não passei para disciplina nenhuma, mas ainda tenho a esperança de Sim. podermos passar para o triplo salto. Boa. Boa, boa, boa. Mas Qual é será. o maior segredo de um saltador em comprimento? É a chamada? É a corrida? É o salto? O que é para ti o mais. O que define um grande saltador em comprimento? Tem que reunir isto tudo, mas se tivesses que dizer o que é definitivo para ir para outro nível, dirias que é o É, quê? é a característica que nós temos mais dificuldade Uhum, em trabalhar. Não em trabalhar, em fazer com que o atleta uhum, possua essas características, que é a velocidade. ok. A técnica podemos trabalhar, podemos Uhum, melhorar a técnica, podemos até alterar a técnica. uhum, uhum, A velocidade nós podemos melhorá-la. ok. Agora, para índices de velocidade, para se saltar mais de 8 e mais de 7, o atleta tem que ter já características rápidas. Já tem que ser naturalmente um atleta rápido. E nós conseguimos potenciar. Agora, logo à partida, se não for rápido, é um problema que temos. Pode ser o melhor do mundo tecnicamente, mas não tem velocidade para entrar, não vai saltar longe. Portanto, aquilo que eu pessoalmente desejo num saltador em comprimento, Uhum, a primeira coisa que eu pergunto é: tempo aos 60 metros ou tempo aos 100 metros? Se ele me disser que aos 100 metros tem 11,60,
pode ser triplo saltador, eventualmente. Saltador em Uhum. comprimento já não consegue. Portanto, para mim, a característica mais fundamental é, É sem a velocidade. dúvida, a velocidade. A partir da Uhum. velocidade, nós depois trabalhamos, depois Uhum. moldamos o atleta. Agora, a velocidade, ou tem ou não tem. Nós depois Exato. podemos desenvolver, obviamente. Tenho duas perguntas para ti sobre Paris. Tenho mais duas perguntas sobre o atletismo e depois vamos para o ping-pong final com perguntas de resposta rápida. Em relação a Paris, queria te perguntar qual foi a tua a sensação de ires para lá como treinador, ou seja, viveres a experiência como treinador, e qual é a diferença que tu sentes estando do lado das bancadas, ou seja, do lado técnico? O que é que te sentiste diferente? Eu já não senti grande diferença porque eu já tinha estado nos jogos há 24 anos. Sim, 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 sim. Portanto, não era algo recente, não Uhum, é? uhum, Ah, agora, senti, de facto, um orgulho muito, muito grande uhum. ter sido olímpico e levar uma atleta aos Jogos Olímpicos. Não, Completaste o em círculo. exatamente. Em Portugal, não sei, acho que nenhum treinador, não. Acho que fui o primeiro treinador a conseguir, espero não estar enganado. Também acho que sim. No Se atletismo estiver também enganado. acho que sim. Também Ah, acho que sim. não, não, não. Opa! Então, O professor Zé Carvalho mata-me. então, O professor Zé Carvalho foi quinto nos Jogos Olímpicos, nos 400 metros barreiras, e levou o Carlos. Ele está à minha frente, que levou dois já. Levou o Carlos Silva e o ok. Pedro Rodrigues. É assim o único que eu me Desconhecia. recordo. É Desconhecia, o desconhecia. professor Zé Carvalho. Foi atleta do Benfica, do Sporting Uhum, também, e depois uhum, fez a carreira como treinador no Benfica. uhum. Ele foi quinto classificado nos Jogos Olímpicos. Boa. Pá, eu não vou arriscar um ano, senão Uhum. ele vai ouvir esta entrevista e depois vai me chatear porque eu não vou arriscar. Mas foi Ok, quinto nos 400 ok, barreiras ok. e levou o Carlos Silva e o Pedro Rodrigues, que são, curiosamente, os dois recordistas nacionais dos 400 barreiras com a mesma marca. Acho que 48,66, salvo erro. Os dois com a mesma Boa. marca. Portanto, Uhum, ele teve com eles. Portanto, eu julgo que fui o segundo a conseguir uhum, este feito de estar nos jogos e levar um atleta aos jogos. uhum, É, 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 é um orgulho enorme. É um orgulho no nosso trabalho, é um orgulho dar continuidade, ou seja, não ter terminado a minha carreira em presenças nos Jogos Olímpicos uhum. em 2000, em 2024 voltei e espero em 2028 e 2032, aí então irei penso que terminar o ciclo de treinador olímpico. Ok. Como é que vês atualmente o nível do atletismo português? Ah, eu diria que continua a faltar-nos profundidade. Uhum, Ou seja, nós melhoramos imenso nos últimos anos. uhum, Eh, Era impensável há 30 anos nós termos os Jogos Olímpicos lançadores de peso, uhum. saltadores em comprimento, Sim, sim, sim. masculino, feminino, saltadores à vara. Sim, sim, Era sim. impensável. Nos últimos anos já conseguimos em variedíssimas disciplinas. Uhum. Antigamente era meio fundo e fundo, não é? Sim, exatamente, sim, sim. Nos últimos anos já conseguimos ter atletas em mais disciplinas, o que isso prova, obviamente, uma melhoria do nosso atletismo. O que nos falta para darmos o salto final é termos um pouco mais de profundidade, porque na verdade, tirando o lançamento do peso, que me recordo agora assim de repente, tirando o lançamento do peso, em que conseguimos nos Jogos Olímpicos ter três, porque temos três atletas com nível para estar nos Jogos Olímpicos. Nas restantes disciplinas, ou não temos ninguém, como salto com vara feminino, salto em altura feminino, salto em altura masculino, lançamento do dardo feminino, Uhum, uhum, barreiras masculino e feminino, e estou a falar de Jogos Olímpicos. uhum. Não conseguimos ter ninguém. E naquelas que já conseguimos ter, ainda só conseguimos levar um, com exceção do peso, como frisei há pouco. Portanto, o nosso próximo passo seria bom que conseguíssemos dar é ter uma maior profundidade e passarmos a ter dois, três atletas. No triplo salto, acho que em Tóquio tivemos os três. Também foi um feito extraordinário. Foi o Tiago, o Nelson e o Pichardo. Mas falta-nos, o atletismo português melhorou brutalmente, ok? Temos líderes mundiais.
A Agatha é líder mundial, o Gerson é o terceiro do mundo, temos o Isaac, temos a Sim, Salomé, sim, sim, temos sim. as lançadoras de peso. Uhum. Sim, Isto sim. melhorou bastante. Melhorou bastante, sim, O, sim. o problema é que, por exemplo, no salto em comprimento, se falta o Gerson, se falta a Agatha, Não tens ninguém. não temos ninguém nem próximo sequer. Pois. Nem próximo. No meio fundo e fundo está um bocado melhor. Se faltar o Isaac, temos o Nuno Pereira, temos o Zé Carlos Uhum. Pinto, ok? Uhum. Mas depois temos o salto com vara. Falta o Boró não vai. O segundo já está muito longe de conseguir. Agora, isto é um processo. Isto é um processo e não será de um dia para o outro. Terá que haver Sim. grandes melhorias, terá que haver uma aposta muito maior no atletismo, nas condições de treino, Uhum. apoio aos atletas, para podermos abrir um pouco mais esta janela a outros atletas. Olha, última pergunta antes do ping-pong final. O que é que dirias a um jovem que está a começar hoje no atletismo? O que é que eu diria a um jovem que está a começar hoje no atletismo? Ou, ou que quer Ah, começar no atletismo? Vamos fazer a pergunta de uma outra forma. Que quer começar no atletismo? eu vou responder não como treinador, Ok, mas como ex-atleta. Como ok, ex-atleta. ok. Eu diria a esse jovem para procurar o melhor treinador, para procurar um bom treinador. Não um treinador porque é o que está no clube, não um Uhum, treinador porque é amigo do pai, uhum, não um treinador porque é aquele que vai buscar a casa, vai pôr a casa, uhum, que também são importantes, que também são importantes. uhum, O problema é quando se mistura a pessoa que vai pôr a casa, vai deixar a casa, a pessoa que até compra uns sapatos, mistura-se este papel com o papel de treinador. Isto é, não funciona muito bem. Portanto, o que eu diria ao jovem, e espero que esses jovens tenham esta figura, que é o que vai uhum. buscar, que vai pôr, mas depois que tenha um treinador competente. Porque se não tiver um treinador competente, se vai começar e começa mal, Tiago, já fica complicado. Eu E percebo. depois, se tiver 4, 5, 6 anos com esse treinador, até se aperceber que de facto precisa de outro treinador para Uhum, evoluir, aí uhum, já pode começar a ser tarde. Portanto, aquilo que eu diria e aquilo que eu desejo é que os atletas que querem ser atletas, ou os jovens que querem ser atletas, que tenham pelo menos a sorte de. O Nelson Évora. Qual foi a sorte do Nelson Évora? A minha sorte foi o meu professor de Educação Física ser o uhum, meu treinador. A uhum. sorte do Nelson Évora é que morava, não sei se no prédio ao lado ou prédio em frente, do treinador dele. E iam brincar lá Uhum, para o terraço com os filhos do treinador. uhum, uhum. O Nelson Évora, se crescesse no outro quarteirão, eventualmente não era o Nelson Évora. Já não era. Eventualmente já não era. Ou seja, estava no sítio certo, na hora certa. Não sei É verdade, se as pessoas pensam muito nisto, mas é verdade. morava no mesmo prédio, ou prédio ao Sim, sim, lado. a história dele é incrível. Ou seja, o filho do João Gassa é o melhor amigo E- dele. E coisas assim, sim, sim, sim. Exatamente. Sim, Portanto, sim. o professor João Ganso tinha sido atleta, Sim, curiosamente, sim, tinha sim. sido Sim, sim, sim. atleta, era treinador do Benfica e vê o Uhum, Nelson e puxa-o exato. para o atletismo. E depois já para o E é, cam- atletismo. e É é isso. campeão olímpico. E é campeão Um, olímpico, um, exato. um quarteirão ao lado não era o Nelson Évora. Não era a nossa raiva. Portanto, é preciso que os Sim, é jovens, é verdade. preciso que os jovens, é preciso que os jovens tenham muita sorte, muita sorte, muita sorte. Olha, ping-pong final. Salto em comprimento ou triplo salto? Triplo salto, Decathlon ou prova individual? decathlon, Treinador ou atleta? agora treinador, Treinar ou competir? treinar. O que sentes mais falta na tua altura de atleta? O que é que sinto mais falta enquanto era atleta? Do Não, espetáculo. atual. Ok, é isso. Ok. Atualmente, do É espetáculo. isso. Ok. Estádio favorito para competir? Estádio. Estádio. Em Portugal? Onde competiste? Não, não precisa ser Portugal. O Estádio Olímpico de Sydney. Sydney 2000 numa palavra.
Sydney 2000, numa palavra. Eu iria dizer aquilo que toda a gente diz, a concretização de um sonho. Mas é Ok. mentira. Ah, Não, estou a ser mentiroso. Não. ok. Eu não tinha o sonho de ser atleta olímpico. Eu não tinha o Ok. sonho de ser atleta olímpico. Ok. Eu passei a pensar nos Jogos Olímpicos Uhum. quando percebi que tinha possibilidade de ir aos Jogos Olímpicos. Isto é como eu neste momento ter o sonho de ter um Ferrari. Não vale a pena ter o sonho de ter Ferrari, porque eu nunca vou ter um Ferrari, só se me sair o Euromilhões, não é? Mas eu não sonho ter um Ferrari. Se me sair o Euromilhões, eu compro um Ferrari. Ok. Da mesma forma como eu não sonhava ir aos Jogos Olímpicos. Eu só queria treinar, competir e melhorar, melhorar. Eu só quando fiz 7.936 em França, no meeting de Davos, Uhum. os mínimos para os Jogos eram 8.050. Eu só Uhum. quando fiz 7.936 é que pensei, agora vou trabalhar para os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, já percebi. Esta história de com 10 anos eu já sonhava ir aos Jogos Olímpicos, epá, são sonhos muito bons. Eu nunca tive esses sonhos. Eu queria era treinar e competir e os meus sonhos foram-se adaptando à realidade. À realidade. Eu sou extremamente realista. Não Ah, gosto de sonhar com coisas ok. que, ok, Uma prova do decathlon que tu adoravas. 400 metros. Ok. Era Momento. para morrer. Era para Ok. morrer. Ok. O momento mais emocionante da tua carreira. Terminar os 1.500 metros em Sydney. Ok. O Objetivo melhor, cumprido. como objetivo cumprido, exatamente. Terminaste ali o decathlon, o objetivo cumprido, sem dúvida. É que Ah, houve muitos que nem terminaram. pois, exatamente. Não, não, tu, claramente, isso é fantástico. 10 provas, terminares, é uma sensação incrível. Qual é o melhor atleta português de todos os tempos? Melhor atleta. Masculino ou feminino? O que tu quiseres, o que Uh, tu consideras que é o melhor Epá, atleta português. o Nelson Évora. Ok. Nelson Ah, Évora. melhor atleta internacional de todos os tempos. Para mim, para mim, eu vou dizer, até porque tenho uma grande ligação com ele. Uhum. Thomas Dvorak foi recordista do mundo do Decathlon, de quem sou muito amigo e quem me tem ajudado imenso no meu trabalho. Ele e o sogro, que era o treinador dele. É a grande figura que eu tenho no atletismo mundial, é aquele que eu agarro no telefone e ligo para ele. Uhum. Por isso eu não vou dizer o Bolt, porque o Bolt não sabe que eu existo e se eu ligar para ele não me atende. Uh, o Dvorak, eu ligo para ele, ele atende o telefone. Portanto, para mim é a figura do Eu atletismo mundial. percebo. E foi recordista do mundo com quase 9.000 pontos. Brutal. Um conselho que nunca esqueceste. Um conselho que eu nunca esqueci. Epá, eu esqueci-me de tantos. Mas se calhar foi essa a minha sorte. Eu esqueci-me de muitos conselhos. Ok. Acho que a minha sorte foi ter-me esquecido mesmo deles. Ok. Porque naquele tempo nós nunca Uhum. sabíamos. Eu tinha os conselhos do meu treinador, Claro. mas depois tinha conselhos de muita gente. Eu percebo. Só, Eu percebo o que tu estás a dizer. Sim, sim, sim. só que eu na altura já conseguia perceber o As sentido intenções. as Exatamente. intenções. Portanto, felizmente esqueci-me desses. Eu foco mais nos conselhos que me esqueci. Foram muitos. Ok. Talento ou trabalho? Talento ou trabalho? Acho que os dois são muito próximos. Um atleta não é só por ser talentoso que acha que vai atingir o estrelato. Não. O talento é importante, mas o trabalho também é importante. O trabalho não é o trabalho excessivo, não Uhum, é, uhum, ok? uhum, Mas uhum. tem que trabalhar e, sobretudo, se tem muito talento, tem que ser disciplinado. Mas, Sim. efetivamente, não consigo separar os dois. Trabalho e talento. Talento e trabalho. Competir de manhã ou à noite? Eu ia dizer de manhã, mas depois ia-me lembrar do Marco Fortes. Mas, efetivamente, eu sou amigo do Marco Fortes. uh, à noite. Mas eu nunca tive essa sorte. O decathlon era sempre, os 100 metros é a primeira prova Uhum. das competições, ou 8 da manhã ou às 9 da manhã.
Ok. mas preferia à noite, obviamente. Treinar sozinho ou em equipa? Treinar em equipa. Embora eu também nunca tenha tido, só esporadicamente em estágios, Uhum, é que tivesse a uhum. oportunidade, porque por norma eu treinei sempre sozinho, infelizmente. Medalha ou recorde? Medalha ou Ou recorde recorde? pessoal? Tiago, essa pergunta, medalha ou recorde? É que eu posso ganhar uma medalha com uma marca péssima, Por isso é que eu estou a perguntar, é sempre mas difícil. mas não deixa de ser uma medalha. Posso ser campeão do Claro, mundo, eu posso ser campeão claro. do mundo com uma marca. Péssima, exatamente, sim, sim. É para o Tiago, essa agora, X, X, ok. X, Vitória ou superação pessoal? superação pessoal, que é o que traz a vitória. Uma qualidade tua enquanto treinador? Eu sou muito amigo. Eu sou muito amigo dos meus atletas, embora esteja a aprender a continuar a ser amigo, mas A separar as afastar, águas. Uhum, exatamente. ok. Ahm, embora eu não saio à noite com os meus atletas, eu Sim, eu estou a perceber o que estás a dizer, sim. não vou beber café, não vou à casa deles, eles não vêm à Uhum, minha. Esporadicamente marcamos todos um jantar de grupo e uhum, tal, uhum, mas o meu treinador foi meu amigo, eu não uhum. consigo não ser a mesma pessoa para os meus atletas. Eu, eu, eu não sou uma pessoa muito simpática. Não, não sou, não sou. Ah, ah, eu Comigo nasci estás muito. a ser, portanto, vou-me basear Oh, na minha experiência, não vou oh, falar Tiago, sobre isso. porque estás-te a portar bem. Se te passes mal, eu, Obrigado. eu, eu nasci muito simpático, cresci enquanto atleta muito simpático. Quando me tornei treinador, Uhum, comecei a perceber que não ganhava nada em esbanjar simpatia. já percebi o que estás a Não, dizer. pronto. Sim, sim, sim. Eu neste momento sou simpático para quem for simpático para mim. Quem não for simpático, eu faço questão de De demonstrar não que ser também não sou simpático. simpático e faço questão de mostrar que não gosto dessa pessoa. Em relação aos meus atletas, não. Eu tenho uma relação muito forte com os meus atletas. Uhum, Ahm, se me ligarem às 3 da manhã que uhum, estão no uhum, hospital, eu levanto-me. Ó, uhum, Tiago, o ano passado, eu fui operado, fiz uma cirurgia à próstata, uhum, 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 numa segunda-feira, saí na uhum, terça, na uhum. sexta-feira eu estava a apanhar o avião para a República Checa para acompanhar o Gerson. Brutal. Ninguém imagina. Eu, quando liguei ao médico e pedi autorização, ele disse: "Epá, você é maluco. Você Maluco. sabe." Sim, sim, sim. E eu sentia que eu tinha que estar lá com ele. Ele estava a iniciar o trajeto dele a nível internacional, nos meetings. Uhum. Ele só faltou andar, sei lá com o quê, com um bacio atrás, ou com a algália. Sim, estou a perceber. Só faltou ir ao galeado. Sim, 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 estou a Ah, perceber. mas eu tinha que lá estar e fui. Portanto, eu sou muito amigo dos meus atletas, sem dúvida. Um defeito teu enquanto atleta. É um defeito para uns, é uma qualidade foi uma qualidade para mim. Ser teimoso. Boa. E a Ser qualidade? teimoso. Ser teimoso? A qualidade é ser teimoso. Ok, perfeito. É Ótimo. porque Não, e está respondido. Percebo perfeitamente. Está tudo bem. O maior erro que um jovem atleta pode cometer. o pior erro que um atleta pode cometer as pessoas certas ao seu lado. O atleta não tem culpa, muitas das vezes esse deveria ser o papel dos pais, mas os pais muitas Uhum. vezes também desligam-se um pouco do processo, Sim, não acompanham como devem acompanhar, não têm sim, sim, sim. conhecimento e acham que os filhos estão muito bem entregues e infelizmente muitas das vezes não Pode não estão. ser isso, claro. Música antes da competição ou silêncio total? Música, música. Qual é o Zouk, teu ídolo? Zouk, Zouk. Não sabes o Ok, que é, vai ok. averiguar. Vou, Zouk, vou, vou, vou averiguar. Qual é o teu ídolo no atletismo? o meu ídolo no atletismo. Uhum, Thomas Dvorak. ok. Treinar talento ou construir talento? Talento não se constrói. Quem não tem talento não se vai construir talento. Não é uma máquina que nós vamos formatando, agora vou pôr aqui. Não. Talento não se constrói. O talento potencia-se, trabalha-se. Ok? Uhum, Agora, construir
Eles já estão construídos. Nós temos é que aproveitar esse talento. O momento mais impactante de Tóquio foi ter visto a minha atleta, a Gato Souza, entrar na pista no dia da final, Uhum. quando passou a manhã toda numa cadeira de rodas, sem se conseguir mexer, devido a uma hérnia que fez já num estágio em Tóquio. Uau. Ou seja, teve o azar, numa queda, Uhum. nem era a saltar de comprimento, foi Uhum. na impulsão Uhum. horizontal, caiu Uhum. mal, atirou a Uhum. cabeça para trás. Quando fez a qualificação, no terceiro salto da qualificação, sentiu a dor, no dia a seguir Uhum. não se conseguia mexer, e o mais impactante e o que me deu mais orgulho foi às 6 da tarde ver a gata entrar no No estádio estádio. e ter sido sexta na final. Sim. Poderia, o objetivo era ser medalhado, o objetivo era ser campeão do mundo. Mas é Mas incrível, já é incrível. fomos privados desse momento devido à Resiliência. lesão, Sim, sim, mas sim. ela entrou, de facto foi o momento mais impactante de Paris, vê-la entrar, porque eu achei que ela não ia entrar. Tens ainda algum sonho no atletismo? Tenho um sonho, embora eu não goste de sonhar, como eu disse há pouco. Por isso Eu é que eu não estou a gosto de sonhar. perguntar. Eu tenho um objetivo. Ok. Eu tenho um objetivo ainda enquanto treinador, Uhum. que acho que é um objetivo legítimo, Ok. que é ter uma medalha olímpica. Mas se não tiver, vou ficar triste, obviamente, mas a vida continua. Vida Ok? continua, claro que Mas sim. acredito que tenho, por isso é que acredito, não sonho. Acredito que possa terminar com uma medalha olímpica porque tenho um atleta com potencial para isso. Uma palavra para descrever a tua carreira como atleta. Em 2000, no ano 2000, na década de 2000, eu diria Uhum. brilhante. Hoje já não seria tão brilhante. Hoje 8.200 pontos já não tem o mesmo impacto. Mas em 2000, um português passar os 8.000 pontos. Eu, em 2001, entrei no top 10 do mundo do Decathlon. Um português Isso que é. ninguém Que nessa sabia, mas existência. Sim. onde é que apareceu este gajo? Exato. Nunca tal tinha acontecido. Portanto, Brutal. para mim foi um grande momento. Últimas 3 perguntas. Uma pista de atletismo especial para ti. Eu, se saísse o Euro Milhões, Uhum. eu construía uma pista só para mim. E Boa. depois só deixava entrar para treinar Quem lá tu as pessoas gostasses e quem fosse simpático contigo. quem fosse simpático comigo. Quem não fosse simpático podia entrar na mesma, mas mediante o pagamento de uma, de uma, Pagamento de uma avença. de uma avença mensal. Mas se me saísse o Euro Milhões, sim, eu construía. Aliás, eu faria aquilo que infelizmente ainda não se conseguiu fazer em Lisboa, é ter uma pista coberta. Uma pista coberta, E eu, sim. sim, se me saísse o Euro Milhões, construía uma pista coberta só para mim. Se pudesses voltar atrás no tempo e falar com o Mário Aníbal de 10 anos, o que é que lhe dirias? Eu diria aquilo que eu nesse momento pensei sempre, que é, independentemente daquilo que me disserem, independentemente do aplauso, da frase mais negativa, da palmada nas costas ou virarem as costas, independentemente de tudo, eu sei o que é que eu quero fazer da minha vida. Eu diria precisamente o mesmo que se passou, não alterava. Nós na vida vamos encontrando muitos obstáculos, vamos, vamos encontrando muito vento contra, vento para nos atrasar, para nos desviar, ok? E eu sempre fui muito retilíneo na minha carreira e enquanto treinador, Tiago, podem-me vir dizer o que quiserem. E há 10 anos era igual. Eu sabia, eu sentia. Eu vou-te dizer, nós estivemos em Portugal, treinador, e isto é importante eu dizer, define um pouco da minha vida enquanto treinador. Nós Uhum. tivemos em Portugal um treinador russo que era o Roberto Zotko, uma das Uhum. maiores referências do mundo dos saltos. Uhum. Foi um dos treinadores que me apoiaram. Uhum. Ele morava em Linda a Velha, eu tinha carro, ele não tinha, eu ia buscá-lo muitas vezes, levava, Uhum. trazia, às vezes ia Uhum. almoçar na casa dele. E ele houve um dia que autografou-me um livro, curiosamente é o Nelson Évora na capa. Ele, num artigo que ele escreveu, ele autografou e escreveu de um burro velho para uma máquina inteligente. Não disse mais nada, mas assim, não é preciso dizer. Vindo do Roberto Zoto, dar um autógrafo
Isto porquê? Porque nós falávamos sobre treino. E eu falava com ele e dava a minha ideia. Um burro velho para uma máquina inteligente, ó Tiago, tem que ser treinador, nem que seja na porrada. É verdade. É verdade. Não tens aí a maior validação que podias ter. Sem dúvida, digam o que disserem, seria uma máquina inteligente que não era aproveitada. Aproveitado, Com toda, exatamente. com toda a modéstia, porque não fui eu que disse, foi o Roberto Zoto. Roberto Souto. Se alguém duvidar, eu tenho o livrinho assinado por ele com esta Ninguém frase. vai duvidar. Olha, última pergunta. Duvida-se, eu mostro. O que é o atletismo para ti? É vida. É vida. É acordar de manhã para dar treino, é almoçar a correr porque às 3 horas já tenho que dar treino, dar treino a correr porque às 8 horas tenho que apanhar o avião para ir não sei para onde fazer o meeting. Tiago, eu o ano passado, de 25 de janeiro a 23 de setembro, a seguir aos campeonatos do mundo de Tóquio, passei 2 fins de semana em casa. Atletismo para mim é vida. É Fantástico. vida. Quando deixar o atletismo, ou está na altura de partir, ou ouvir o dirigente. Espero não partir tão cedo. Espero virar dirigente e dar continuidade a este processo. Atleta, treinador, dirigente. Perfeito. Olha, Mas Mário, não quero ser presidente da federação. Ok, eu percebi. Não quero ser presidente da federação. Eu percebi. Olha, antes de mais, Mário, agradeço novamente por teres aceito este convite. Foi uma conversa espetacular. Tu transbordas atletismo e isso é fantástico. Não há muito mais que eu possa dizer sobre esta conversa. Ficava aqui horas a falar contigo. Ficámos quase 2. Foi um gosto enorme ter-te aqui. Tens de ter imenso orgulho na tua carreira como atleta. A tua marca do Decathlon é extraordinária. Uma prova combinada que combina 10 disciplinas, só mesmo um grande atleta o consegue fazer, e também estás a ter grandes resultados com a Agat, já tinhas tido bons resultados com o Gerson e acredito que no futuro ainda traz outros atletas que te vão dar mais alegrias. Portanto, olha, obrigado do coração por ter estado aqui. Foi um orgulho. Obrigado eu, Tiago. Obrigado eu e mais uma vez muitos parabéns por esse teu gosto pelo atletismo. Não és uma figura conhecida do nosso atletismo, Exato. mas de facto tens conhecimento sobre atletismo e falas de atletismo como algumas pessoas ligadas ao atletismo não conseguem falar. Por isso, muitos parabéns e boa sorte para o teu programa. Um grande abraço. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço. A ti, se gostaste desta conversa com Mário Aníbal, ex-atleta olímpico, treinador de atletismo, alguém que transborda atletismo, foi uma conversa extraordinária. O Mário é fantástico, tem uma personalidade muito própria, mas eu gosto de pessoas assim, terra a terra, genuínas, que dizem aquilo que sentem que lhes vai na alma, não são politicamente corretas e dizem aquilo que querem dizer, e eu gosto muito disso e aprecio muito isso. Alguém que está a dar está a percorrer o seu caminho como treinador e certamente vai ter ótimos resultados com os seus atletas. Agradeço que estás desse lado, vou-te pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações, que partilhes este vídeo com familiares, amigos e conhecidos amantes do desporto, e eu volto para a semana com promessa de mais desporto. Muito obrigado.